Fala, gente, bem-vindo ao Papo com o especialista número 3 do Boa Consulta. Hoje com a Prensi Lúcio do Adriano Leonardi, que eu vou apresentar para vocês. Lembrando que o Boa Consulta é o portal de consultas com médicos e especialistas que você encontra mais perto de você. Adriano, queria te agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite e compartilhar esse conhecimento que você tem. E para você que não conhece o Dr. Adriano Leonardi, ele é um dos maiores especialistas do Brasil em joelho. Vai passar muita coisa para a gente, um monte de pergunta que eu recebi aqui dos usuários, e ele vai responder aqui para a gente. Quem não te conhece, doutor Adriano, queria que você contasse um pouquinho de você. Bom, primeiramente, muito obrigado, agradeço demais aí o convite, um prazer muito grande estar aqui. Na verdade, tinha feito já uma live com vocês, Sim. e para mim é um prazer muito grande estar aqui de volta. Para quem me conhece, meu nome é Adriano Leonardi, eu sou médico ortopedista, sou especializado em cirurgia do joelho, Perfeito. sou pós-graduado em medicina do esporte e tenho mestrado em ortopedia e traumatologia. Legal. Eu me formei pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Sim. Fiz a ortopedia em São José do Rio Preto, vim para São Paulo, fiz 3 anos de especialização em joelho, quando o normal é fazer um. Entendi. Eu fiz um fazendo uma parte mais teórica, um outro fazendo parte mais prática. Sim. E o terceiro ano eu fui para fora, fiquei no Barcelona Futebol Clube me especializando. Que legal. Eu trouxe para o Brasil uma especialidade nova, não muito a ver com ortopedia, que é chamada medicina de áreas remotas, que em inglês é Wilderness Medicine. Eu fui fundador de uma associação aqui no Brasil, que é chamada Associação Brasileira de Medicina de Áreas Remotas, Esporte e Aventura. A gente fundou em 2011. Eu e a Karina Oliani, que ela é médica e apresentadora do canal Off. Perfeito, olha. E aí depois eu comecei a minha carreira como cirurgião de joelho. 2015, 2017 eu comecei a focar mais em lesões cartilaginosas. Legal. Acabei me inscrevendo, hoje eu faço parte da Sociedade Internacional de Reparo da Cartilagem. Hoje em dia, meu mote, apesar de ser cirurgião de joelho, Sim. eu trato mais doenças cartilaginosas do joelho, faço parte da ICRS. Perfeito. E estou aí Que legal. há 25 anos de Beleza, formação hein? de medicina. Muito bom. E eu até uma curiosidade, porque muitas vezes o que a gente vê no segmento, falando que o ortopedista é de joelho, mas todo mundo acaba sempre te referenciando como especialista de joelho. Sim. E é exatamente por isso, porque você fez um tempo a mais de especialização. Por que esse título de especialista de joelho? Quando a gente faz ortopedia, são 3 anos de residência médica, você sai como especialista em ortopedia e traumatologia no Brasil. Fora do Brasil, às vezes precisa fazer mais uns 3, 4 anos. Estados Unidos, por exemplo, são 5 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de ortopedia. Então, são 8 anos se formando como ortopedista. Perfeito. E aí, depois, o 4º ano, a gente faz a chamada especialidade ou subespecialidade. Tá. Então, a gente tem quadril, tornozelo, fixador externo, ortopedia infantil, coluna, músculo esquelética. Aí a gente tem a cirurgia do joelho. Então, a gente chama de especialista. A gente tem que fazer uma prova. Eu, então, faço parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho, que foi aprovado numa prova e trabalho. Uma outra especialidade que eu acabei não citando também, eu sou médico do esporte, que é uma especialidade diferente. A medicina esportiva, apesar de muita gente confundir com ortopedia esportiva não é a mesma coisa. Perfeito. Medicina do esporte, a gente trabalha com metabolismo, o metabolismo do atleta no esporte, Tá. parte pulmonar, cardiovascular, até a parte psiquiátrica a gente trabalha, preparação, nutrição, para poder trazer o atleta ou o esportista melhor no esporte. Então, Perfeito. você pega, por exemplo, hoje uma pessoa que faz triatlon, hoje a medicina esportiva tem parâmetros para a gente trabalhar melhor e fazer a pessoa render melhor no esporte e não ter tantas lesões. Entendeu? É assim, um campo muito amplo. Então, a gente vai conversar bastante. O fato de eu ser pós-graduado em medicina do esporte e ser ortopedista me abriu uma visão muito grande, porque hoje a gente pensa muito em articulação. Hoje em dia, a medicina está caminhando para um lado em que o médico ele é microsapiente e macro-ignorante. Então, assim, o cara é hiper especialista em alguma coisa, mas ele esquece que a pessoa é um corpo inteiro. Então, chegam pessoas com doenças articulares, pessoa com a doença do joelho, artrose, lesão de ligamento, e em paralelo ela tem condições que podem agravar aquela doença. Por exemplo, obesidade, hipotiroidismo, diabetes tipo 2. Então, a gente sabe hoje em medicina esportiva que uma carga X de treinamento reduz essas doenças, a gente tem que tratar em paralelo, porque senão você não consegue trabalhar aquela articulação. Então, eu fiz a medicina esportiva e me pós-graduei em 2016. Entrei, tenho prova de título, faço parte da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. E até 2022 eu fiz parte da diretoria da Sociedade Paulista de Medicina do Esporte. Que legal. Então, trabalho... É que às vezes é tanta coisa aí que eu não, às vezes acabo pulando. E é uma coisa muito interessante, se for ver, porque eu acho que essa parte de medicina esportiva é muito associada com as lesões de joelho, eu acho que tem uma relação,
Mas principalmente, hoje, eu acho que as pessoas estão cada dia praticando mais atividade física, né? Sim. Então, assim, tá tendo mais atletas amadores, digamos assim, a gente que faz triatlo, natação, corrida, até futebol mesmo, né? Você faz uma intensidade numa frequência maior do que se fazia anos atrás. Então, eu imagino que você tenha essa sinergia e você consiga até fazer uma prevenção através disso, né? Isso é bem legal, né? Hoje em dia, a grande maioria das lesões, a grande maioria a gente consegue prevenir. Basta você ver, por exemplo, o esporte mais famoso no Brasil é o futebol. Sim. Você pega futebol Série A, dificilmente, durante uma temporada de um Brasileirão, você tem lesões graves, né? Então, por exemplo, lesão de ligamento cruzado, lesão de menisco. Acontece, mas você pega essa mesma estatística em times femininos e time de Série B e C, tem muito mais. Por quê? A Série A, os donos de clube, eles sabem que o atleta, se não for bem preparado, ele vai ter lesão, é um atleta caro. Sim. Então, eles sabem fazer a preparação, não só a parte de fisioterapia, mas a parte de treinamento, de preparação física da pessoa para o esporte, correu muito em paralelo. Então, hoje em dia, é possível você prevenir. Infelizmente, a maioria das pessoas praticam esporte sem se preparar para isso. Então, por exemplo, vou praticar corrida. O que o cara faz? Compra um par de tênis e vai correr. Ele investe dinheiro na qualidade do tênis. Sim. Mas às vezes ele pula a musculação, ou a musculação que ele está fazendo não está trabalhando a musculatura dele, se preparando para uma corrida. Às vezes ele está obeso, tal, vai tentar correr e acaba tendo lesão. Entendi. Né? Então, assim, a próprio futebol, o cara vai bater bola quinta-feira à noite, sábado, para fazer churrasco com os colegas. Ele não faz nada de preparação física, não faz um treinamento funcional. A chance dele ter uma lesão de cruzado, uma lesão grave, gravíssima às vezes, é muito maior em tese do que um jogador profissional. Entendi. Olha só, isso é bem interessante, porque antigamente você procurava ortopedista só quando tinha um problema, né? Sim. E hoje você pode procurar até o ortopedista para ter uma recomendação para praticar sua atividade física, Sim. seja ela o futebolzinho de quinta-noite Sim. ou o triatlon que você quer fazer, e aí você se previne. Sem dúvida nenhuma. Muito a legal, ideia é essa. Hein? Muito bacana. Inclusive, hoje você atende em São Paulo, né? Meu consultório é só em São Paulo. Ah, tá. E como que é? Funciona? Tem um nome, né? O meu consultório se chama Instituto Reaction. Legal. Reaction em inglês. Eu faço muita telemedicina também. Telemedicina, a pandemia, uma das poucas coisas boas da pandemia foi ter aberto a questão da telemedicina. Que eu, antes da telemedicina, não botava muita fé, antes da pandemia. Sim. Até meio contra, achava meio picaretagem e tal, mas eu comecei a fazer, e óbvio que a telemedicina ela não resolve 100%. Mas é possível você estimar aquela lesão daquele paciente. E hoje eu posso te afirmar assim, de 60% das pessoas que eu atendo e opero são de fora de São Paulo. Olha que interessante, que legal. Porque às vezes eles ficam lá numa cidadezinha, mesmo às vezes cidade de grandes centros, né? Mas não conseguem ter referência. E cidade pequena, às vezes o médico que já operou e às vezes outro médico recebe aquele paciente, eles acabam não querendo se comprometer, porque o que fulano vai falar, nananã. Então existe um certo feudalismo médico nessas cidades e aí acabam entrando em contato. Não só comigo, com outros colegas também, a gente acaba atendendo por telemedicina, estabelece um vínculo médico-paciente bom, o paciente vem para São Paulo, a gente coloca o exame físico que é importante e fecha o diagnóstico. Muitas vezes eu opero o paciente que mora no Recife, Manaus, depende aí de onde o cara mora. Muito bacana isso, porque também tem um lance de eficiência em tempo, né? Ou seja, muitas vezes você pode fazer o primeiro atendimento online e depois você acaba fazendo um acompanhamento mais físico numa segunda consulta, porque imagina que a primeira consulta, muitas vezes, você também, hoje em dia, a gente precisa de exames. Sim. Então, às vezes, você fala, poxa, para fazer uma consulta presencial, já com exame já facilita bastante. Ou seja, a gente ganha muito tempo com isso, né? Sem dúvida nenhuma. E você tem já a carga toda completa, né? Putz, que legal, muito bacana, excelente. E hoje, os atendimentos que você costuma fazer, doutor Adriano, quais são as principais doenças aí do joelho, lesões que costumam acontecer? Então, como eu trabalho bastante com essa parte de cartilagem, essa questão... eu tenho aparecido muito tratando doenças graves, artrose. Eu tenho pego, infelizmente, doenças degenerativas, artrose graves em pessoas mais jovens. Jovens, que seria um paciente jovem. Antigamente, a artrose era considerada uma doença de velhos. Hoje em dia, eu tenho pego uma população de 40, 50 anos de idade, já com degenerações graves. Aquele famoso, assim... joelho de uma pessoa de 80. É mesmo? Entendeu? Eu tenho pego muito isso. Esse é o carro-chefe lá do consultório. Até brinco com meus auxiliares médicos, eu falo, nossa, hoje a gente só vai operar um ligamento cruzado. Hoje a gente só vai fazer uma artroscopia para dar uma regularizada no menisco. Isso é raro. Hoje em dia eu faço várias técnicas combinadas para a gente alterar o curso da artrose daquele paciente mais jovem e, eventualmente, até um pouco mais velho, como você citou, né? Pessoas mais velhas hoje
têm praticado mais esporte. Eu Tá. tenho pego pessoas de 70 anos, por exemplo, que antigamente era aquele idoso fraco, caquético. Não. Você pega pessoas hoje extremamente ativas, Tá. muito fortes, que você acaba tratando, e isso é off-label, né? Porque Sim. não tem literatura para isso, um pouco fora da curva. Você trata como se fossem mais jovens. Olha Então, só que legal. uma cirurgia que depois a gente pode falar, que é a osteotomia, para você alterar, desentortar a perna, que em tese é contraindicada para pessoas acima de 60, Sim. eu tenho feito em pessoas próximas de 70 anos de idade, muito ativas, magras, fortes, Sim. e tenho tido muito bom resultado. Legal. E no final das contas é interessante isso, ou seja, como a artrose está cometendo pessoas mais novas, então, em teoria, está surgindo mais pessoas com artrose no consultório, Sim, né? sim. Agora, tirando a artrose, quais outras doenças que você também costuma acompanhar? E a artrose é a principal mesmo hoje? Hoje a artrose é o Hoje é a carro-chefe do principal. consultório, Tá. né? Muita gente me procura por causa disso. Legal. Depois a gente pode falar um pouco de terapia de célula-tronco, muita gente me Vamos procura falar. por isso, tal. São algumas coisas novas que eu tenho, acabei não citando, mas eu tenho 5 fellows no exterior. Putz, que E o último bacana. foi sobre célula-tronco em Milão, falando só sobre isso. Então, assim, as pessoas me procuram. Agora, fora isso, tem a condromalácia, que é carro-chefe, Sim. que é a doença típica do sexo feminino, que está ligada à má qualidade de movimento. Aquela menina que não se movimenta bem, tem uma relação de quadril, joelho e tornozelo alterado, entra na academia ou começa a fazer uma corrida, geralmente final do ano, querendo pegar o projeto verão, ficar no corpinho Sim. melhor, vê nos blogs que correr emagrece mais do que a musculação, aí começa a fazer, o movimento não é bom, a patela não trabalha direito no trilho dela e acaba machucando a cartilagem, Perfeito. e a gente tem a condromalácia. Eu tenho lesão, o futebol é um esporte muito popular no Brasil, Sim. então eu pego muita lesão de menisco, lesão de ligamento cruzado Tá. anterior, lesões cartilaginosas por trauma agudo, entorse, contusões. Olha só. Esses são os principais que eu pego. Eventualmente eu pego uma outra lesão de sobrecarga, uma tendinite patelar, uma sobrecarga do trato iliotibial, que é muito comum em corredor, Entendi. mas o carro-chefe são essas lesões. Que legal, bacana, interessante. E assim, para começar, eu acho que é interessante a gente bater um papo da principal, né? Que eu me surpreendi um pouquinho você falando que era artrose, porque na minha cabeça também, realmente, a artrose era uma doença mais de idoso, né? E só que tá ficando mais novo. Então, conta primeiro pra gente o que é artrose, doutora Adriana. Então, é uma pergunta muito interessante, porque assim, se você digitar agora na Google artrose, e você entrar em site como, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, ou a Biblioteca Virtual de Saúde Brasileira, a artrose é uma doença degenerativa que vem com a idade. Perfeito. Só que aí a gente começa a ter as confusões, porque muita gente jovem tem e começa a ter dor, e muita gente velha tem e não tem dor. E aí, então, o que acontece? Quando eu vou falar para o paciente de maneira mais leiga, é como se fosse uma corrida entre um coelho e uma tartaruga. A tartaruga é um envelhecimento natural. Então, a gente envelhece e a cartilagem vai degenerando, degenerando, degenerando. Então, por exemplo, esse ano eu faço 51. Se fizer uma ressonância no meu joelho, óbvio que vai estar escrito artrose, grau 2, grau 3, porque faz parte do envelhecimento. Perfeito. Hoje eu não sinto nada, já tive lesões. Hoje eu não sinto nada. Agora, você pega lá uma pessoa, peladeiro, joga bola final de semana, não se condiciona, gordinho, rompe o cruzado, opera, não se condiciona direito, rompe de novo, opera, aí perde um menisco, opera, perde 2, 3, daqui a pouco esse cara ele vai acelerar demais aquele envelhecimento e ele passa a ter sintoma. Então, existe o que eu chamo de maneira leiga artrose e envelhecimento, e hoje em dia, quando eu tenho alguns cursos que eu dou, inclusive tem alguns online, que eu mostro um corredor de 103 anos que ele desafiou o Bolt para corrida de 100 metros, e ele é corredor. Ele fala assim, tem 103 anos, tem artrose? Óbvio que tem. Conceitualmente ele tem artrose, mas ele é uma pessoa que consegue correr. Por quê? Porque é só envelheceu a articulação, não quer dizer que ele seja uma doença. Entendi. Entendeu? Então ele consegue correr. A gente sabe hoje que 10% das pessoas que têm artrose e envelhecimento têm algum sintoma, e ainda assim são pessoas obesas, diabético descompensado e tal. Então a artrose, o diagnóstico de artrose, para resumir para as pessoas leigas, ele não é feito por exame de imagem. Olha só. Tá? O diagnóstico de artrose é feito pelo exame físico do médico, é examinar, olhar, botar a mão, palpar, ouvir a história do paciente, confrontar com o exame de imagem e falar, realmente, você tem uma artrose precoce e a gente vai te tratar. Interessante isso. Até é um caso curioso, né? Porque às vezes você pode ter uma artrose, um desgaste ali, mas se você não tem essa sensação, a dor ou qualquer coisa relacionada, na verdade é uma artrose que você não está tendo problema com aquilo e bola para frente. Vida exatamente. Normal, né? Exatamente. É bem interessante, né? E assim, essa artrose, quando tem os sintomas, que imagino que não sejam bons, quais são esses sintomas?
O carro-chefe é dor, né? Uma Tá. dor, a gente chama de dor mecânica. Então, aquela pessoa que está repousando, dormindo, não tem dor e acordou, a articulação está rígida e começa a forçar e começa a doer, é a dor mecânica. Ela é uma dor cada vez mais incapacitante. Quando ela chega no momento em que a pessoa precisa, vai num shopping, quero saber se tem um banquinho para eu sentar, vou num evento social, será que eu vou conseguir ficar sentado quando não consigo ficar muito tempo em pé? Começa a fugir de escada, fugir de ladeira, mostra que a doença está avançando. Então, começa um negócio leve, consegue jogar uma bola, finalzinho do jogo dói, chega um momento que ela vai... Então, ela é uma dor que começa leve e vai sendo progressiva. Perfeito. O carro-chefe da artrose não é a dor, é o inchaço. A artrose hoje ela é considerada uma doença inflamatória de baixa agressividade crônica, então começa a destruir tua cartilagem. Você imagina assim, você pegar uma cartilagem hoje, imagina você pegar um coco, descascar e aquela carne branquinha do coco, você bater no liquidificador. Aquilo, a artrose é aquilo lá, é como se você tivesse pedacinhos de cartilagem batendo dentro da sua articulação, aquilo bate na cápsula, na membrana em volta da articulação, gera uma baita reação inflamatória, e aquela reação inflamatória é como se estivesse despejando ácido. Então, assim, olha só. A reação inflamatória, o líquido sinovial que deveria lubrificar, ele passa a matar a cartilagem. Olha. Então, por isso que hoje em dia a gente preconiza muito, fez o diagnóstico, trata logo. Por coincidência, a gente vai falar de célula-tronco daqui a pouco, mas por coincidência, essa minha ex-tutora italiana, a Elisabetta Con, ela publicou um artigo científico em Evidência Científica 1, que é a mais alta, sobre um procedimento para artrose que chama plasma rico em plaquetas. Legal. Então, o plasma rico em plaquetas, ele altera a química da artrose. O ácido hialurônico que a gente faz no consultório, ele altera a química da artrose também. Então, qualquer ideia é o PRP, o plasma rico em plaquetas, você coleta o sangue do paciente, centrifuga, tira o concentrado mais ou menos em vez de 200 mil plaquetas por centímetro cúbico, perfeito, ele vai para 2 milhões de plaquetas por centímetro cúbico, a gente joga dentro da articulação. Aquilo desperta fatores inflamatórios, que é meio confuso, meio doida a cascata, mas ela leva para um ambiente inflamatório secundariamente, anti-inflamatório secundariamente, e ela bloqueia a progressão da doença. Interessante. A Elisabetta publicou, então a gente tem hoje o plasma rico em plaquetas, que é considerado experimental no Brasil, com evidência científica número 1. Então a gente fez diagnóstico de artrose, e se é uma artrose leve, grau 1, grau 2, a gente joga ácido hialurônico dentro da articulação, joga o plasma rico em plaquetas dentro de protocolos de pesquisa aqui no Brasil, e você altera a evolução da doença de maneira química. Ou seja, tratamento quanto antes melhor. E aí voltando aos sintomas, né? Perda de massa muscular, porque a dor faz inibição da musculatura. Entendi. E aí a gente tem os outros problemas, que a pessoa com artrose, ela se locomove menos. E se locomovendo menos, nosso organismo não é feito para ficar parado. Aí você tem as doenças do sedentarismo. Aumento de risco coronariano, aumento de infarto, aumento de AVC, aumento da taxa de câncer, que a pessoa ativa, ela tem índice de câncer menor, principalmente de intestino, trato gastrointestinal. Ansiedade, depressão. Eu, por exemplo, eu tenho pacientes que me procuram, que são corredores de rua, que eles correm, 15 a 20 quilômetros por semana e tratam de doença psiquiátrica leve, depressão leve, ansiedade. Eu faço aplicação de ácido hialurônico, reabilito, essas pessoas se mantêm numa carga de treinamento aeróbico. Existe um negócio em medicina esportiva chamado dose-resposta. É como se fosse um remédio. Então, usa o esporte como remédio. Você corre, vamos lá, 120, 150, 200 minutos por semana. Aquilo tem um efeito de remédio no teu corpo, de você reduzir níveis de ansiedade, níveis de depressão, e você tira remédio. Que legal. Então, a medicina tradicional, ela passa remédio. Por isso que eu não recebo representante de laboratório no consultório. Eu sou totalmente contra esse approach da indústria farmacêutica. Então, você prescreve atividade física e tira remédio, tá? Entendi. Que mais? Voltando aos sintomas da artrose, é agravo de doenças em paralelo. Então, dor, a depressão, etc e tal. E voltando a falar da dor, você pode me cortar que eu sou descendente italiano, eu falo bastante. Pode falar que a gente adora esse conteúdo aqui. A dor hoje, ela não é mais vista como um sintoma, ela passou a ser classificada internacionalmente como uma doença. O que acontece? Se você, por exemplo, bater o seu joelho, tiver uma lesão grave no seu joelho, e a sua dor persistir mais do que 3 meses, ela passa a ser classificada como dor crônica, diferente da dor aguda. A dor aguda, ela é uma dor, você dá uma pancada, você tem um arco reflexo para tirar, você bateu, você passa a mão, você esfrega aquele membro, coloca um gelo, você manca para poupar, etc e tal. A dor crônica, ela passa no nosso centro de emoções. Então, assim,
eu tô com uma dor lombar. Será que é grave? Será que eu vou conseguir trabalhar amanhã? Será que vai me afetar? Ela começa a te causar ansiedade e posteriormente depressão, porque ela passa no mesmo sistema límbico, ela passa no mesma, como se fosse a mesma porta que você abre para sentir uma emoção. Olha só. E aí você começa a ter problemas, porque o seu cérebro altera a forma dele sentir aquela dor. Existem alguns estudos que mostram que a sua anatomia cerebral fica alterada. Então, o seu cérebro ele faz tudo para perceber aquela dor. Às vezes você tem uma dor no cotovelo, pousa uma mosca, e você já sente dor porque você está com ela cronificada. Olha então, só. a forma da gente tratar a dor, se ela cronificar, ela ficou totalmente diferente. Às vezes a gente vai tratar a artrose, e por incrível que pareça, eu não foco tanto na articulação, eu foco na dor. Perfeito. Porque se você não tratar aquela dor e deixar ela fisiológica, você não consegue tratar o paciente. Então, por exemplo, tem paciente que eu vou fazer prótese de joelho, que eu preciso fazer um negócio com nome esquisito médico chamado de analgesia preemptiva, que é, entra com remédio antes, modulador, faz bloqueio de dor, guiado por ultrassom, se você reseta a sensação de dor fazendo infiltração em torno do joelho ou de qualquer articulação, a pessoa fica sem dor, ou ela volta um pouco mais fisiológica, aí eu consigo operar. Porque se operar um indivíduo com dor muito forte, por melhor que fique aquele joelho ele consiga correr, ele nunca mais vai melhorar da dor, ou pode piorar a dor. Interessante. Entendeu? É bem interessante isso, muita coisa mudou. E assim, quando a gente está falando, principalmente ainda nesses sintomas, você falou, tipo, a dor talvez seja um dos principais, e aí você tem, às vezes, o inchaço e os outros que estão relacionados, né? Sim. Mas as causas, normalmente, realmente é só o desgaste de utilização mesmo ou não? Então, excelente pergunta. Vamos lá. Isso é muito estudado, tá? Vamos lá. A primeira coisa que é controvérsia, genética. Hoje são 7 genes mapeados de cartilagem que mostra que, na verdade, não é que porque a minha mãe teve artrose, eu vou ter. É que o seu colágeno não é tão bom. Então, vamos lá. O John nasceu com colágeno, uma codificação de colágeno que não é muito boa. A mesma atividade física que você fizer de outra pessoa, ou o sedentarismo, que é 1000 vezes pior, pode desgastar a tua cartilagem. Entendi. Tá? Esse é um ponto. Segundo ponto, principal, que é um problema grande aqui no Brasil, obesidade. Tá, entendi. Obesidade, ele causa aumento de peso na articulação, óbvio. Segundo, o nosso tecido gorduroso fabrica um hormônio chamado adipocina. Tá. A adipocina, ele é pró-inflamatório. Então, como a artrose é uma doença inflamatória crônica, a adipocina ela vai ajudando a destruir a cartilagem mais rápido. É muito comum a gente emagrecer o paciente. Só dele emagrecer, ele já melhora 80%, 90% dos sintomas. Que legal. Sem muita intervenção médica. Por isso que eu falo da questão integrativa. Sim. Eu preciso ter hoje no consultório, receber a pessoa, ver que eu estou fora de peso, está descontrolado, tem um diabetes tipo 2, eu preciso ter na outra ponta um outro médico que vai receber e vai me ajudar em paralelo a emagrecer esse paciente. Perfeito. Porque senão, não adianta. Não adianta. Fora que a obesidade tem outros problemas, transtornos psiquiátricos, transtornos de ansiedade. A pessoa emagrece, a cabeça dela melhora, até porque ela está vencendo uma coisa, né? Sim. Aí pode continuar, que você estava... Sim. Não, eu achei bem interessante isso, porque no final a gente vê que muitas vezes você tem que ter um trabalho integrado, né? Sim. Achei muito bacana. Hoje em dia eu não consigo mais trabalhar se não for de maneira integrativa, porque senão você não trata o paciente. Entendi. Porque se eu só tratar a articulação, infiltrei, fiz terapia, voltou. Então vamos dizer assim, o John voltou para mim 3 meses depois. Tô bem melhor. Mas como é que ele vai ficar na linha do tempo? Sim. Será que você vai ficar tão bem assim 1 ano, 2 anos, 3 anos? Que tipo de treinamento você vai fazer? Que sequência você vai fazer? Entendi. Então, é um caminho sem volta. Inclusive, isso, na minha opinião, deveria ser implementado no sistema público, porque a gente tem um problema de obesidade muito grande no sistema público. Se você não tiver o médico que avalia a parte da articular e, em paralelo, alguém que emagreça o paciente, não adianta, cara. Sim, com não certeza. adianta. A nossa população ainda é muito sedentária. Sim, com certeza. Muito. Então, a gente tem hoje infarto e cânceres que poderiam ser evitados por atividade física. Perfeito. E aí, quando a gente está falando até em diagnóstico, é bem interessante, porque você falou algo que me deixou com uma curiosidade aqui. Você falou, nem sempre o exame de imagem vai fechar o diagnóstico. Normalmente é o contrário, né? Sim. Assim, conta um pouco pra gente como que é feito esse diagnóstico para a pessoa ter certeza se ela tem uma artrose ou não. Primeira coisa, eu vi o paciente, né? A história clássica. Operei o ligamento cruzado várias vezes, tirei meniscos. Já começa a imaginar que ele perdeu o amortecedor daquela articulação, que é o menisco, por exemplo. Entendi. E aí você vai examinar, você vê que está torto, está assimétrico. Aí você vê a radiografia, você vê que está batendo onde está torto e está tendo uma artrose num ponto só. Perfeito. Aí eu indico determinado tratamento para essa pessoa. Ou a pessoa com a história assim,
Comecei, dói, mas de manhã cedo as minhas articulações estão muito duras, eu coloco a mão Olha só. na água fria e fica tudo roxo, eu começo a pensar em fenômeno reumático. Tá. E, infelizmente, principalmente em mulheres, as doenças reumáticas são negligenciadas. Eu pego o paciente, às vezes, no consultório com doença reumática sem diagnóstico. Olha só. E aí, se o médico opera e inventa de fazer uma prótese, nunca mais dobra, fica duro, fica rígido a articulação, entendeu? Então você tem que ouvir o paciente. E, na dúvida, tria, ver se tem uma doença reumática. Na dúvida mesmo, manda para um reumatologista. Então a gente ouve história, examina o paciente, acabou de examinar, confronta com o que você está vendo de imagem. É muito comum o paciente vir para mim com diagnóstico de artrose, ele não ter artrose. Meu médico falou que tem artrose. Está escrito no laudo. Realmente, está escrito no laudo, mas sua dor é de uma tendinite. Te examinei, mostro para ele, falo, isso aqui é uma cartilagem sua, tal. Na minha opinião, para a sua faixa etária, está normal esse exame de imagem, isso aqui é só escrito no laudo. É que hoje no Brasil, o que acontece? Fora do Brasil, alguns países, como por exemplo o Japão, o paciente não recebe o exame. O exame é do médico, ele não recebe. Então ele não sabe o que tem que está escrito no laudo. No Brasil, o médico radiologista ele é obrigado a descrever tudo que ele está vendo. Ele não examinou o paciente. Então vai lá, escreve. Afinamento, artropatia, ele vai colocando os termos médicos, e aí aquilo lá, se o médico assistente não souber examinar e orientar o paciente, a gente começa a ter problema. Perfeito. Isso é bem interessante, porque no final das contas, o exame de imagem pode falar que tem uma artrose, mas na verdade a dor pode ser ocasionada por outra coisa. Sim. E a pessoa pode ver com aquela artrose até os 103 anos, como um corredor ali, né? E nem sentir nada. Eu peguei, por exemplo, uma velhinha, uma senhorinha há 2, 3 meses atrás, que ela tinha 80 e poucos anos. Tem artrose? Claro que tem, porque está envelhecendo. Aí ela torceu o joelho, caiu da escada, torceu o joelho, inchou o joelho na hora e com bloqueio de dobrar e esticar o joelho. Qualquer ortopedista especialista em joelho sabe que a principal hipótese diagnóstica é a lesão aguda de menisco. Perfeito. Torceu, rompeu o menisco. Aí foi passando o cara, artrose, que a senhora está tendo dor. A mulher chegou no consultório com o joelho travado, inchado. Como assim? Fui lá, óbvio que na cidade não se indica mexer no menisco, mas estava travado, fiz uma artroscopia, era até mãe de um outro paciente meu, mexi no menisco, cauterizei ele sem tirar nenhum pedaço, ok, sumiu, ficou bem. Então tem que ter muito bom senso na hora de... Perfeito, ou seja, a opinião do especialista nesse caso é mais importante, ou seja, precisa se consultar com uma pessoa que entenda, né? Eu sou de uma geração de transição, eu me formei em 99 a internet, se não me engano, era de escada ainda, né? Sim, meu Deus. Telefone de flip, né? Startup e tal. E eu gosto muito de informática, eu fazia site, entendia programação, cheguei até a trabalhar com script de Java. Que legal. Então, a rede social, YouTube, eu sempre gostei muito de gravar, eu tenho facilidade de olhar para a câmera, falar e tal. Então, assim, eu sou old school. Então, assim, eu acho que a medicina, ela tem que ser tradicionalista. Nunca a inteligência artificial vai substituir o médico, nunca. Por quê? É você ouvir o paciente, sentir o paciente, às vezes não na primeira consulta, numa segunda, numa terceira, examinar, botar a mão no paciente. Exame físico é imperativo. E tem alguns estudos que mostram que o exame físico é mais importante no diagnóstico do que o exame de imagem. Olha só. Depois confrontar com o exame de imagem e, às vezes, refazer o exame de imagem. Se não fizer isso, John, come bola. Olha só. Come bola. E só para a gente finalizar, que você está falando de fator causal de artrose, hoje a gente tem uma estatística no Brasil e no mundo que é um pouco alarmante. Muitas pessoas jovens sendo operadas. Então, uma pessoa vai lá, torceu o joelho, perdeu o menisco. Torceu o joelho, operou cruzado. Mês passado eu operei um rapaz, ele é até a cara do Messi. Ele rompeu o cruzado 4 vezes. Nossa! 4 vezes. Por quê? Falta de condicionamento físico. Ele tinha um joelho torto, que é o chamado varo, que é aquele joelho arqueado. E, teoricamente, deveria ter sido corrigido já na segunda reconstrução dele. Não foi corrigido. Então, eu peguei esse paciente já com início de artrose, 30 e poucos anos, fiz reconstrução, tirei enxerto para reconstruir o cruzado do tornozelo. Olha só. E fiz a osteotomia, que é uma cirurgia para você consertar o alinhamento da perna. Então, esse tipo de pacientes, eles têm chegado, e se não trata direito, aos 50 anos, 45, 50 anos, a gente já tem artrose grave. Então, um dos motivos hoje é isso aí. Vai lá, tira o menisco. É muito mais fácil o médico chegar para o paciente e falar, vou lá mexer no seu menisco, tira um pedacinho, fica bom, joga a bola 2, 3 semanas. Ao invés dele falar assim, não, seu joelho está torto, além de eu mexer no teu menisco, eu vou desentortar a tua perna. Só que o cara assusta, não quer operar, some, entendeu? Então, assim, hoje em dia, essa questão não tem, na minha opinião, não tem sido bem vista. E a gente tem pacientes muito jovens tendo problemas graves
que às vezes você tem que tratar de maneira off-label, né? Sim. Infiltração, terapia celular, que é célula-tronco, etc., de caráter experimental, para não chegar numa prótese total de joelho, por exemplo, ou de quadril, o que for, entendeu? Inclusive, esse é um ponto importante. Quando a gente está falando em tratamento, você falou uma gama de tratamentos muito grandes aqui, desde o básico, né, talvez, mas assim, tem muitos tratamentos. Hoje, como que funciona o tratamento da pessoa que já foi diagnosticada com artrose? Existe um algoritmo, né? Tá. Você tem que sempre seguir a ciência. Então, uma pessoa com uma artrose leve, mais jovem, a gente pode infiltrar o joelho, fortalecimento, o carro-chefe de você frear, porque assim, paciente jovem, o que a gente tem que fazer? A gente não vai curar a artrose. Entendi. A gente vai frear ela. Se ela está arrumando 200 por hora, a gente vai fazer ali a 20 por hora. Ela vai ficar, não vai ser o coelho, vai ser a tartaruga. Perfeito. Tá? A gente infiltra o joelho, o carro-chefe é fortalecimento. E poucos médicos, apesar de ter muito médico de esporte formado hoje, poucos médicos entendem de treinamento. Então, na ponta final, a gente tem que ver qual que é o melhor treinamento para aquele paciente. O que a gente sabe hoje, em evidência científica, é que a partir do momento que a pessoa conseguiu fortalecer e está fazendo atividade física sem muita pancada, ela freia, ela bloqueia. O seu organismo libera enzima anti-inflamatória, fatores anti-inflamatórios dentro da articulação. Sim. É como se você estivesse tomando um anti-inflamatório. Então, o esporte ele passa a ser um anti-inflamatório natural. Esse é um método que eu tenho usado muito, de sempre prescrever atividade física para aquele paciente. Que bacana. Então, vamos lá. Paciente mais novo, infiltração, ácido hialurônico, fisioterapia. Você pega paciente que perdeu um menisco, está joelho torto, faz aquela cirurgia para desentortar, que chama osteotomia. Entendi. Paciente que não está conseguindo esticar o joelho, está com bloqueio, bico de papagaio. Coloca a câmera dentro do joelho, faço uma artroscopia, limpo, tiro todos os bicos de papagaio para ele conseguir dobrar e esticar o joelho. Já altera a evolução da doença. A terapia celular, que ela está em estudo ainda, né? Que é você coletar célula-tronco de algum ponto do corpo da pessoa. No Brasil é proibido você expandir ela, ou seja, você tratar ela no laboratório e recolocar no paciente. Em alguns países é permitido, no Brasil é proibido. Então a gente faz o chamado one step, que é você coleta, o paciente assina todos os termos, entra em protocolo de pesquisa, a gente faz como se fosse uma lipoaspiração. A célula-tronco da gordura abdominal é a mesma que você tem de quando você nasceu, parecido com aquela umbilical. Você tira ela, você filtra ela, você prepara e joga no tecido que você está trabalhando numa cirurgia ou numa infiltração simples no centro cirúrgico. Ela altera a química da doença e a gente consegue pegar um paciente jovem e recolocar no esporte. Então esse é o que a gente usa de terapia celular hoje. A gente tem procedimentos... E aí, o último tratamento que a gente tem é chamado de prótese. A gente tem as próteses totais de joelho, tem as parciais, tem as próteses minimalistas também. Mas a gente tem, assim, um algoritmo muito grande. O principal é o seguinte. Como a gente tem muita ciência por trás da artrose, o médico ele tem que seguir a evidência científica, porque se ele não seguir, o paciente vai gastar muito tempo e dinheiro e não vai ter resultado. Então, a gente tem que propor o melhor. Então, vou lá, John, seu único tratamento é prótese. Mas, se você quiser um tratamento paliativo, até você preparar a sua cabeça, pela sua faixa etária, eu consegui ir infiltrando até a hora que você falar, não aguento mais, quero fazer a prótese. Entendi. Entendeu? Entendi. Ou seja, na verdade, o tratamento ele é muito personalizado e de acordo com cada paciente, né? O tempo de cada paciente, a idade, assim, né? Sexo e atividade física. Sim. Porque muita gente pensa que prótese de joelho ou de quadril, de qualquer coisa que seja, é para pessoa inativa. É para aquela senhorinha que só sai de casa para ver recalçada. Não é. A prótese ela é feita para a pessoa ficar ativa. Vários estudos mostram que quanto mais ativa a pessoa com a prótese, menor o risco dela dar uma complicação lá na frente. Olha que legal. O pessoal chama de prazo de validade. Na verdade, não é prazo de validade, ela pode se soltar. Quando a gente faz a prótese, a pega dela na articulação, no osso, é feito por um cimento, que é um adesivo biológico, e ela pode se soltar se a pessoa não se exercitar. Então, a pessoa fica em casa com medo, o médico fala, não pode sair, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, só caminhadinha leve, não. Geralmente são mulheres, acabam tendo osteoporose, osteopenia, a prótese solta. Olha só. Entendeu? Então, assim, a indicação da cirurgia depende também da atividade física do paciente. Olha só, perfeito. Entendeu? Tem que analisar tudo, né? E o mais curioso é que hoje em dia, pelo que eu estou vendo, a atividade física, né, a preparação física, fortalecimento muscular, ele acaba sendo tão importante, não só no começo, mas também no final. Ou seja, mesmo que você faça uma cirurgia um pouco maior, né? A atividade física ela é importante, primeiro, por esse efeito anti-inflamatório que eu te falei. Segundo, de 10 anos para cá, foram descobertos alguns hormônios fabricados pelo músculo. Antigamente, eu achava que o músculo ele só fazia o movimento. Hoje em dia, a gente sabe que o músculo é o órgão que mais fabrica hormônios no nosso corpo. Ele regula praticamente todo o seu metabolismo. E aí você
tem uma massa muscular boa, você faz musculação e treinamento aeróbico, que são estímulos diferentes. Um estímulo é anaeróbio, que é a musculação. O estímulo aeróbico, o seu músculo começa a fabricar esses hormônios e você tem o BNDF, por exemplo, que aumenta a sua cognição. Olha que interessante. Aumenta a sua disposição, cognição, e ele é um hormônio que é antidemência. Então, às vezes, a maioria das demências senis ou Alzheimer estão ligados ao sedentarismo. Regula pâncreas, regula fígado, regula trato gastrointestinal. O que acontece? Você acumula muito músculo até os 50 anos. Dos 50 anos até os 60, você perde de 0,5% a 2% de volume muscular. Dos 60 aos 70, de 5% a 7%. E de 70 em diante, 7% a 10%. Então, por que é importante? As pessoas mais novas, mesmo tendo artrose, eles têm que ganhar massa muscular para ter uma reserva. Perfeito. E lá na frente, eles vão sentir a velhice muito mais tarde. Sim. Então, quem tem mais músculo hoje vai sentir a velhice muito mais... E fora que vai ter qualidade de vida, sim, longevidade, e vai sentir a velhice muito lá na frente. Que bacana. Então, o músculo, ganhar musculatura, fortalecer e voltar para o esporte, ele é fundamental no tratamento de qualquer doença articular. E aí, a gente até estava falando isso por causa da cirurgia de prótese, que pelo que eu entendi... Sim. É o último estágio de uma artrose, ou seja, sim, tem nada mais, digamos, agressivo, né, do que fazer. Às vezes, começa com uma fisioterapia, legal, mas se está muito avançado, tem que fazer uma prótese. Sim. Como funciona essa cirurgia? É uma cirurgia muito complicada? Como que é? É uma cirurgia grande, né? Uma cirurgia que eu particularmente não gosto de fazer, porque quando eu faço uma prótese, mostra que tudo que a gente tentou fazer para salvar a articulação acabou falhando. A gente faz aquelas pessoas que realmente, independente da idade, tá? Antigamente, só velho, não. Independente da idade, aquela pessoa que já realmente perdeu qualidade de vida, já não consegue sair de casa, não consegue subir uma escada, entendi, não consegue subir uma rampa, tá com o joelho torto, travado, etc., a gente indica. É uma cirurgia aberta, tá, você troca os componentes da tíbia, do fêmur e da patela. Hoje em dia, apesar de estar em estudo, já existe a prótese robótica, a gente faz por robô. Olha que legal. Tem muita coisa nova em ortopedia. Eu particularmente, tomo um pouco de cuidado, porque não tem estudo comparando a técnica tradicional, sim, com a técnica robótica. É muito recente, né? É muito recente. Então, assim, o dia que for provado que a técnica robótica é melhor, a gente migra para a robótica. Hoje, não tem estudo comprovando. Está em teste. Pode acontecer de abandonarem, ou pode ser de realmente esse ser o caminho, né? Mas está em estudo. Existem as próteses minimalistas hoje, que você faz só componente dentro, componente fora, faz só a patela, por exemplo. Elas têm, não tem tanta saída no Brasil, mas onde eu fiz o meu penúltimo fellow em West Palm Beach, a gente fazia muito. E tem uma prótese nova que ela vai, se Deus quiser, vai emplacar, que ela é chamada de prótese customizada. Então, vamos lá, o John precisa fazer uma prótese. Tá. Quando a gente vai fazer uma prótese tradicional, a gente vem como se fosse assim, você vai numa loja de calçado, tá, o cara pega, que número você calça? 41. Sim. Aí o cara desce com de 40 até 45, ele vai testando. A gente faz mais ou menos isso até que aquela prótese esteja encaixada, a articulação esteja estável, ela não esteja nem muito tensa nem frouxa. Perfeito. A gente finaliza a prótese. A prótese customizada, a gente manda uma tomografia 3D sua para os Estados Unidos, hoje é só feita nos Estados Unidos. A empresa fabrica aquela prótese para o seu joelho, exatamente para o seu joelho. É uma prótese até assimétrica, porque ela é exatamente para o seu joelho, e a gente faz daquela forma. Também está em estudo. Quando eu estava no West Palm Beach 2022, a gente fez muito, eu operei muito com o Dr. Tom Minas lá, e a gente fez muita prótese, e ele estava inclusive fazendo de graça. Ele não estava cobrando os pacientes e o plano para testar, para ver o resultado final. Parece que é uma grande saída, porque é uma perda de óssea menor. Se você precisar lá na frente refazer, perdeu menos osso. Sim. Mas tem muita coisa nova em prótese, né? O ideal é que não se chegue lá. O ideal é que a prótese logo seja alguma coisa do passado. Sim, né? Mas interessante porque é um negócio que parece ser altamente personalizado, né? E ele provavelmente deve ter algum benefício ali envolvido. Sim. Agora, o paciente que foi lá e fez uma cirurgia de prótese, o cara precisou colocar uma prótese no joelho. Como que é o pós? Quanto tempo demora para recuperar? Então, como que funciona? Muita coisa mudou. Antigamente a pessoa sentia muita dor, ficava meses e meses, joelho travado, não dobrava. Ficava assim? Antigamente era uma recuperação muito lenta, muito difícil, o joelho travava 90 graus e não ia. Hoje em dia mudou muita coisa. Primeiro, o porte anestésico hoje, a gente faz alguns remédios para não sangrar tanto durante a cirurgia. Porque antigamente você mandava o paciente para UTI, ele acabava perdendo um pouco de sangue na articulação,
e aí era risco de vida. Perfeito. Principalmente pacientes com mais idosos, era muito perigoso você operar. Fazer isso. Ela fala, vai morrer na mesa cirúrgica, a família ficar com medo. Tá? Então, hoje em dia mudou isso. A gente faz drogas na veia durante a cirurgia para não sangrar. Segundo, quando a gente termina a cirurgia, antes da gente dar os pontinhos, a gente anestesia o joelho lá dentro. É um negócio chamado bloqueio anestésico com fenol. Não é aquela mesma porcaria que acabou matando a pessoa. Diferente, né? É a mesma droga, mas ela é usada para realmente fazer uma anestesia mais demorada. Feita por médicos conscientes que estudaram bonitinho, não médico, tá? E o anestesista, ele acaba aproveitando, coloca um ultrassom na raiz da coxa e faz um bloqueio de ramo femoral. Então, o paciente acorda, ele tem 72 horas de analgesia, assim, parece que nem operou. Putz, o cara acorda feliz, né? Ele não acorda sentindo aquela dor violenta. Isso dá um impacto muito grande na recuperação pós-operatória. Que legal. Tá? E aí, a gente coloca para andar no dia seguinte, no máximo 2 dias de internação, depois a gente libera. Nossa, muito fisioterapia, rápido, hein? A fisioterapia mudou, a gente, antes de tirar os pontos, coloca na água para fazer hidroterapia, dobrar, esticar, dobrar, esticar. Que legal. Dificilmente, hoje em dia, evolui com fibrose, que é a formação de cicatriz. Quando começa a dar uma fibrose pós-operatória, hoje a gente tem no consultório um ultrassom, você consegue localizar onde tem ponto de fibrose, você descola essa fibrose antes dela travar o joelho e você consegue tratar e o paciente vai super bem. Então, hoje em dia, ela tem sido uma cirurgia de recuperação mais rápida. E o grande ponto é o seguinte, antigamente se falava para o paciente não fazer nada, hoje em dia é o contrário. Hoje em dia tem alguns estudos aí de 3.000, 4.000 pacientes operados internacionais, estudos internacionais, que eles mostram que quanto mais ativo, mais a prótese fica preservada. Que legal. Então eu estimulo todo mundo a fazer atividade física. A senhorinha que nunca fez a musculação, vai fazer. Quem nunca pedalou, vai pedalar. Tem medo da rua? Ok, vai pedalar indoor. Vai pedalar na bicicleta ergométrica. Tem que fazer atividade física. As pessoas ficam muito fracas depois da prótese e às vezes a dor residual é pela fraqueza. Entendi, sim. Então a gente entra com um programa de fortalecimento. Novamente, questão integrativa. Você pega a mulher pós-menopausa, não ganha músculo. Mais difícil. Entendeu? Né? Entrego para o médico lá, que está junto comigo, o médico do esporte. Ele avalia se for viável e se for ético e se realmente precisar. Prescrição hormonal, não tem problema nenhum. Sim. Repõe estrógeno, repõe testosterona, se tiver dentro da indicação. Perfeito. Nada, não é igual passar hormônio para moleque que faz academia. Sim. Massa óssea, vitamina D, carência vitamínica, aporte proteico. Que legal. As pessoas não comem o número de proteínas que tem que comer durante o dia. Sim, sem dúvida, né? Então a pessoa não come, não acha que está comendo, mas não está. Isso dá um baita impacto no pós-operatório. Então mudou muita coisa. Então hoje em dia quem faz prótese é para fazer atividade física. Prótese de quadril, se fosse fazer em mim hoje, eu preferia fazer uma prótese de quadril, porque o retorno para o esporte, melhoria é mais rápida, retorno para o esporte é mais rápido. Tem pacientes meus que eu fiz prótese de quadril, que são maratonistas. Joelho, a prótese ela ainda está em estudo. Eu gosto de usar uma prótese chamada base rotatória, que ela mimetiza muito a rotação do joelho. Eu não tenho problema nenhum, mas eu tenho certo receio de muito impacto na articulação. Entendi. Então, eu não estimulo meus pacientes a jogar bola e correr. Entendi. Mas tem uns caras que fazem isso. E vão. E me mandaram, inclusive mandou para minha fisioterapeuta um vídeo lá correndo e tal. Mas eu não é por conta e risco dele. Sim. Mas, por exemplo, na média, um paciente de 40, 50 anos que tem uma atividade física satisfatória, pedala um pouquinho, faz uma musculação, ele faz uma prótese de joelho, quanto tempo ele consegue voltar para a vida normal dele, por exemplo, ir para a academia e fazer uma bicicleta, uma musculação? Para essa classe populacional que você está falando, que são pessoas muito jovens para prótese, uma média de 6 a 8 semanas. Poxa, é bem rápido. É muito rápido, porque você está tratando e é importante o paciente ficar focado na funcionalidade do joelho, da articulação, não na dor. Porque fica uma dorzinha residual que ela vai e some. Mas a funcionalidade, aquele cara que andava 1 quilômetro tinha que sentar, agora ele anda 10. Olha só. Entendeu? Então ele vê que está funcionando muito melhor. Isso é muito nítido. Ele fala para mim, eu estou com uma dorzinha residual, mas estou muito feliz porque eu estou conseguindo fazer várias atividades. Uma boa notícia, porque na minha cabeça eu imaginava que isso era coisa de 6 meses de recuperação. Então, para pacientes mais idosos, com comorbidades, que têm dificuldade de locomoção, aí sim. Você já pode pensar um pouco mais, né? Aí você vê que a recuperação é lenta. Quando você passa da barreira dos 80 anos, por melhor que seja o paciente, ele acaba sendo uma evolução um pouco lenta. Eu tenho um paciente que eu operei, ex-jogador de futebol, 84 anos, até jogou com Pelé. Que legal. Em 3 semanas ele abandonou o andador. Mas esse cara é fora da curva. Perfeito. Entendeu? Mas a média é 3 meses de andador,
aí musculação, idoso tem a questão do equilíbrio, Sim, você tem que trabalhar muito a questão de equilíbrio deles, aí depois ganha qualidade de vida e tira o andador em média de 6 meses de acompanhamento. Que legal. E, doutor Adriano, uma dúvida, porque eu vi falar, já até falei com outros ortopedistas, são conhecidos, amigos também, e eles falaram que você tem um método, na verdade, para tratamento específico da artrose. Queria que você contasse um pouco mais, não sei se você pode abrir já pra gente, né? Posso, porque... né? Então, eu registrei já, é um método chamado Vencendo a Artrose. Tá. Ele é um método que ele abraça a questão da ortopedia integrativa. Ortopedia integrativa ainda é um termo que, se você for procurar, não existe, mas existe, mas não existe. Não é um negócio formalizado, mas é questão assim de você pegar o paciente, você fazer todos os exames dele, exames que não são pedidos, como, por exemplo, metabolismo ósseo, triagem reumática, exames laboratoriais, para a gente ver a parte hormonal, ver se o cara está comendo bem, dormindo bem, etc. Você trabalhar em paralelo, emagrecer quando você precisa, trabalhar as comorbidades, trabalhar o corpo e a cabeça da pessoa em paralelo, enquanto a pessoa está reabilitando da artrose, não é que ela tem que ficar parada, ela pode fazer alguma tipo, por exemplo, você tem uma artrose de joelho, por que não fazer uma natação com flutuador? Legal. Por que não fazer uma caminhada, um transporte, uma bicicleta, se você conseguir, entendeu? Se manter ativo para lá na frente tudo se encontrar e manter a pessoa ativa fazendo esporte. E aí a questão do exame de imagem passa a ser só exame de imagem. Legal. Entendeu? Então é um método que eu estou patenteando aí. Mas legal, acho que é um dos pontos mais importantes, porque hoje eu acho que a população cada dia mais tá saindo um pouco, né? Tipo, tá indo mais para atividade física, né? Todo mundo tá se preocupando mais com saúde, até porque a gente tá envelhecendo mais, então a gente precisa envelhecer melhor, né? Essa que é a verdade. Mas, por outro lado, a gente também tem um problema grave, porque hoje em dia, muitas vezes, você fica o dia inteiro sentado na frente do computador. E as pessoas não percebem, mas isso é um tipo de sedentarismo, ou seja, você ficar 8 horas sentado na frente do computador, mais 8 horas lá dormindo. Então, assim, quando você vai ver, e aí tem mais umas horinhas sentado vendo TV, assim, diante, daqui a pouco, você tá com um problema grave que você não andou, não praticou atividade física, você não acabou atuando em cima daquele joelho que estava ruim. Isso impede que ele também melhore, né? Ou seja, falta de uso praticamente, né? A pessoa sentada, ela inativa a musculatura, acaba acumulando muito líquido na articulação, acaba, às vezes, inchando a articulação, e a pessoa sentada, 2 a 3 vezes o peso dela sobre a coluna lombar. Olha só. Isso predispõe a coluna lombar a envelhecer e enfraquece a musculatura. Por exemplo, quando você está em pé, a sua musculatura, a sua coluna, ela está ereta, e é uma vez seu peso sobre ela. E a tua musculatura que envolve a coluna, chamado de core lombar, músculos multífidos, eles estão trabalhando e estabilizando na sua coluna. Você sentado, eles estão relaxados. Olha só. Então, às vezes, é muito comum chegar paciente no consultório com um problema. Eu não atendo tanta lombar, meu foco é mais joelho. Mas chega paciente lá, tenho dor e não sei o quê, meu médico falou que tem hernia de disco. Aí eu vou lá ver, tem realmente uma protusãozinha pequena, só que aí você vai ver a musculatura, e muitas vezes a pessoa não vê a massa muscular, a musculatura em volta tá reduzida e tá substituída por gordura, tem uma lipossubstituição. E aí você vê que aquilo lá, na verdade, é um problema de ativação muscular. Você pega essa pessoa, põe num pilates, põe essa pessoa numa musculação, óbvio que não é qualquer treino, ela melhora. Cara, quantas pessoas já não peguei? Tem indicação de cirurgia, não estou melhorando. Vamos fazer um pilates, vamos para isso, para aquilo. Melhora. Que legal. Melhora, tira a pessoa disso. Eu, por exemplo, sou prova viva disso. Sim. Eu tinha, em 2011, eu fiz uma hernia de disco, eu pedalava muito. Aí comecei a entrar aí fiquei com dor, parei de pedalar, aquele ciclo vicioso. Senti na pele, dentre outras lesões que eu já tive. Aí eu comecei a ler vários sites de médicos americanos, cirurgiões de coluna americano, cirurgião de coluna brasileiro, todo mundo, não pedala, que aumenta a pressão no disco, não sei o quê, você vai piorar. Eu entrei num site de um fisioterapeuta americano, e ele me falava que você pedalar, ativa o core, ativa a musculatura, é melhor, lubrifica mais, oxigena mais e tal. E aí eu comecei a voltar devagar, apesar de ter dor, eu tinha dor, eu pedalava com dor. Aí pedalava com dor, daqui a pouco menos dor, daqui a pouco sumiu. Hoje eu faço pedal, se você for ver minha coluna, se você ler o laudo da coluna, é mais que isso daqui. Assusta, né? Assusta, mais do que seu script aí. Mas eu pedalo de 37 a 40 quilômetros hoje, com um desnível médio acumulado de 900 a 1.050 metros, que eu tenho casa em São Roque, e eu não sinto nada. Que legal. Nada, zero. Trabalho sentado, opero muito, fico um tempo em pé, não sinto nada. Se eu parar de pedalar, começa a dar uma coisinha. Começa a dar uma contraturinha, uma coisinha. Isso eu acho que é um ponto muito importante, doutor Adriano, porque a gente vê muitos médicos
que às vezes eles não praticam atividade física. Sim. Eu já fui até ortopedistas que a pessoa não praticava e muitas vezes ela não tem essa noção desse benefício da atividade física e também o quanto que falta pra gente a atividade física. Porque Sim. quem faz sabe, né, a falta que faz não fazer, Sim, né? sim. E você tem um histórico também ali de atleta, digamos assim, no sentido de fazer um monte de esporte. A gente vê nas redes sociais também, né? Conta um pouquinho, porque eu acho que isso é muito interessante. Ou seja, a pessoa que pratica atividade física e teve uma lesão, ela vai ter uma consulta contigo, ela tem essa visão um pouco diferenciada, né? Isso facilita muito a empatia, né? Sim. Você pega uma pessoa que corre, faz um triatlon, ou pratica determinado esporte, ela para e chega para mim assustada por estar parando, facilita a empatia. Sim. Então, eu sei o que a pessoa está passando, facilita para a gente conseguir recolocar no esporte e facilita o entendimento. Sim. Fora que muitas vezes a pessoa chega para mim e fala, eu corro com pace de tanto. Um médico que não entende de corrida não vai saber. Não sabe o que é isso. Eu uso tal tênis. A pessoa, pedalo com uma aro 29, pratico speed. O cara que não... tudo bem, que eu não manjo de todos os esportes, né? Sim. Mas eu tento ler alguma coisa. Por exemplo, Sim. o tênis é um esporte que eu não pratico, mas eu tento ler sobre o tênis e tal. Minha vida esportiva, eu comecei a fazer... Minha vida esportiva ela começou muito cedo, por pirraça, porque como eu sou dos anos 70, eu sou ex-asmático, eu morava em São José do Rio Preto e vinha para São Paulo para passar num pneumologista aqui. E na época, o único tratamento que tinha, não existia nem a bombinha ainda na época. Olha só. O único tratamento que tinha era cortisona. Então, o cara me dava cortisona e falava para minha mãe para eu não fazer atividade física, porque se eu fizesse, poderia ter uma asma grave e poderia morrer. Olha só. Então, fui uma criança um pouquinho mais gordinha, por causa de cortisona e não fazia nenhum esporte. Aí foi. Eu sempre queria jogar bola com os colegas, eu era proibido de fazer educação física. Sim. Aí foi. Aí minha mãe acabou não gostando muito do médico, aí comecei a fazer uma coisinha ou outra tal. Quando entrei na adolescência, eu comecei a pedalar, fazer mountain bike, que foi um dos primeiros... Comprei as primeiras bicicletas mountain no Brasil. Sim. Gary Fisher, né? Olha só. Ela tinha uma alavanquinha aqui, assim. Hoje em dia você tem um Rapid Fire, né? Sim. Hoje em dia... Aí eu tinha uma alavanquinha, aí comecei a pedalar com 13, 14 anos, aí fui. Depois eu migrei Fiz um pouco de triatlon, depois fui pro biatlon. Sempre gostei muito do esporte mais individual. Aí depois fui pro esporte aventura. Aí realmente fiz mountain, cheguei a fazer competição, faço montanha. Sou mergulhador, né? Algumas pessoas não falam que é muito esporte, mas é um esporte também. Sim. Mergulho. Eu faço tanto a apneia quanto o mergulho autônomo. Que legal. E hoje em dia... E aí eu acabei indo para musculação também. Como eu sou do interior, eu tinha um certo preconceito com musculação. Tá. E antigamente se achava que musculação fazia mal, não deixava o cara crescer, aumentava muito isso. Aumentava a pressão arterial. Hoje em dia não. Então hoje em dia eu faço musculação, então eu faço assim, por exemplo, um treino metabólico, depois eu faço um treino de força, depois um treinamento mais funcional. Então eu faço muita coisa indoor, pedalo indoor, aí eu pedalo outdoor, que é a minha grande paixão. Legal. Faço natação e... Tá aí, então, legal. Tô vivo aí. Isso é muito bacana, porque é legal, às vezes, quando a gente tem uma lesão, falar com alguém que entende esse lado, né? Sim. Eu acho que isso é muito importante. E até curioso esse histórico, porque você acabou se curando de um problema, talvez não relacionado com a asma, com o esporte, que é muito o que a gente tem que falar aqui da artrose, ou seja, muitas vezes a artrose pode ser tratada também com essa atividade física, e isso é muito legal, né? Sim, então foi o que eu te falei, artrose, vamos lá, pandemia, a quantidade de pessoas na pandemia que pioraram da artrose é absurda, mas aí você começa a pensar assim, mas ele está poupando a articulação, como assim ele está piorando da artrose? E aí você for ver os estudos que mostram a quantidade de produtos que são lançados dentro da articulação, inflamatórios e anti-inflamatórios, o sedentário ele tem muito mais ação inflamatória, fora alimentação errada, falta de sono. Existe um estudo bem interessante que ele correlaciona a quantidade de melatonina que seu cérebro libera durante seu sono com os sintomas de artrose. Que bacana. Então, a pessoa que dorme mal, ele tem mais sintoma, ele degenera mais a articulação. Então, a pessoa que dorme bem, se alimenta bem, e a pessoa que pratica atividade física, principalmente em movimento cíclico, como, por exemplo, o ciclismo, você libera mais enzima anti-inflamatória dentro da articulação e você trata, muitas vezes, com atividade física. Perfeito. A gente usa o esporte como remédio. E é interessante isso, né? Porque cada dia mais a gente vê que o esporte realmente é um remédio, né? Sim. Mas tem algumas situações, por exemplo, artrose eu até entendo, mas, por exemplo, a gente recebeu muita pergunta aqui de lesão meniscal, né? O famoso menisco, né? E o menisco já é um pouco diferente, né? Porque pelo que eu ouço falar, às vezes é uma lesão que é um negócio grave que acontece, ou seja, às vezes não tem como remediar tanto, né? Conta um pouco pra gente o que é uma lesão meniscal, que eu não faço a menor ideia, até o que é um menisco, pra falar a verdade. O menisco ele é como se fosse um amortecedor que a gente tem dentro do joelho. Imagina
aquele chiclete Babalu, você cortar ele no meio, Sim. deixa um de um lado, um do outro, ele é um amortecedor, é uma almofada que a gente tem. Entendi. Ele ajuda a fazer a congruência articular. Então, quando você pisa no chão, seu peso sobe, ele passa pela cartilagem da tíbia, ele é distribuído pelo menisco e vai para a cartilagem do fêmur, tá? Então, ele é perfeita, assim, a distribuição de energia cinética, que a gente fala, ela é perfeita quando a pessoa nasce. Tem 2 tipos de lesão de menisco, você machucar o menisco. Uma lesão chamada traumática aguda, que é comum em jogador de futebol. O cara torce o joelho, molecada mais nova. Torce o joelho, rompe ligamento, rompe menisco junto, por exemplo. Ou a chamada degenerativa. A degenerativa, ela está ligada a envelhecimento. Aí que está a questão do colágeno. O colágeno começa a degradar, o menisco começa a afundar, ele pula um pouco fora do lugar. E o grande problema é que essas lesões, muitas vezes, são tratadas de maneira cirúrgica de maneira errada. Então, pega uma senhorinha, uma lesão extrusa, o menisco pulou fora, está gerando dor, inchaço. Você faz ressonância, lesão extrusa de menisco, babá. Realmente tem. Sim. Só que a cirurgia não é a primeira opção. Entendi. Entendeu? A primeira opção é fisioterapia, fortalecimento, palmilha, às vezes uma muletinha por umas 2 a 3 semanas, infiltração articular, drenar o líquido, fazer infiltração articular, e aí a gente conseguir progredir depois no trabalho de fortalecimento e retorno para o esporte. Muitas vezes acaba colocando a câmera lá dentro e tirando esse menisco e agravando a lesão, entendeu? O menisco, quando ele se rompe, a gente tem 2 alternativas, numa pessoa mais jovem. Ou tirar um pedaço de menisco, que hoje em dia está sendo contraindicado, ou a gente tentar costurar esse menisco. Mas se fazia muito antigamente, né? Antigamente tirava. Antigamente entrava, tirava e aí ficava sem nada, melhora o sintoma. Agora, um atleta profissional, vamos falar de futebol. Você pega um menino aí de 25 anos, está voando, acabou de torcer o joelho e precisa ser operado. Você pega um atleta profissional, você tem que conversar muito com o empresário dele, com a família e com ele. Se costurar o menisco, são 6 semanas sem relar o pé no chão, sem pisar. A fisioterapia leva um pouco mais de tempo e pode acontecer dessa sutura, dessa costura não dar pega e acabar tendo que tirar. E aí, numa dessa, ele acaba perdendo 6, 8 meses e compromete a carreira dele. Às vezes, é combinado de tirar para ele conseguir jogar, ele sabe que lá na frente ele paga o preço disso daí. Entendeu? Perfeito. Então, a visão de atleta profissional é diferente de atleta amador. Com certeza, sim. Então, toda vez que você conseguir costurar um menisco, é melhor para a gente conseguir preservar a articulação. Entendi. Normalmente é melhor, né? Melhor, é melhor. Entendi. Nem sempre dá, mas quando não dá, em vez de tirar o pedaço de menisco, a gente passa um eletrocautério, reduz o tamanho dele, a gente faz uma plastia para deixar ele no formato melhor possível de como era antes da lesão. Ficar tirando um pedaço de menisco dá problema lá na frente. E assim, uma dúvida que você falou, tem 2 tipos de lesões, né? Uma que é, sei lá, tipo uma torção, é como se fosse um acidente, o carro bateu, né? E tem a outra que é, na verdade, o carro tá andando, foi desgastando, e aí deu um problema também no menisco. Nos 2 casos, os sintomas são os mesmos? No sentido, tem são dor? Como que funciona? O sintoma do menisco é o mesmo. Dor, travamento, o joelho... Travamento? Travamento. Assim, tipo... A pessoa sente o bloqueio, ela não consegue dobrar, não consegue esticar em relação ao outro lado. O joelho pode inchar. É uma dor, assim, que às vezes a pessoa tem que dormir e colocar uma almofadinha entre os joelhos, por exemplo. E é o que eu te falei. Na lesão degenerativa, ela é autolimitada. A gente trata, melhora... É raríssimo a gente ter que levar para cirurgia. Perfeito. A traumática aguda de pessoas mais jovens, não. Geralmente a demanda tratamento cirúrgico imediato. Neuralmente já. Olha só que interessante. Então, é interessante porque você tem 2 tipos de tratamento já meio que diferentes para o diagnóstico, né? Sim. E o diagnóstico como que é? Tem que ser feito... Exame físico, a gente examina o paciente, faz os testes meniscais, aí dá uma olhada na ressonância, na dúvida a gente pede alguma outra ressonância, mas... É basicamente examinar, olhar a ressonância e bater o diagnóstico de ter ou não lesão de menisco. Entendi. É relativamente simples nesse sentido, né? É simples, mas pode confundir. Já peguei paciente chegou para mim com um diagnóstico de lesão de menisco que era outra coisa. Tem que botar a mão no paciente. Para ver, né? O dedo é melhor do que a ressonância magnética. Perfeito, né? Isso com certeza. E assim, quando você está fazendo, tipo, uma cirurgia, ou seja, já foi para o tratamento cirúrgico, no caso, né? O que esperar desse tratamento para tirar o menisco? Demora muito tempo para voltar? Dá para colocar o pé no chão? Como funciona? Quando você só tira o menisco, é rápido. Se pegar um jogador profissional, em 2 semanas você recoloca ele para jogar, às vezes até com um ponto. Ele volta a jogar. Você vai ver esses milagres aí que você vê de jogador. Fulano de tal teve uma lesão de menisco. Nossa, já tá jogando, que milagre. Então a recuperação é rápida. Não demanda muito tempo de muleta e tal. Quando você costura, são pelo menos 6 semanas sem relar o pé no chão. Uma fisioterapia com mais tempo, até a gente conseguir ativar a musculatura e recolocar em atividade física. E demora mais tempo porque você está tentando recuperar aquilo, na verdade, né? A gente tem, se entrar em protocolo de pesquisa,
A gente pode usar também infusão de célula-tronco para tentar estimular uma cicatrização um pouco mais rápida naquela região, mas está em pesquisa. Entendi. Tá em pesquisa. Por curiosidade, essa médica que publicou o trabalho do plasma rico em plaquetas, Elisaveta Kohn, ela tem um projeto internacional chamado Mephisto. Tá. Ele é um projeto de você fazer uma matriz, como se fosse um gel em formato de menisco, semear com célula-tronco coletada da pessoa, você regenerar o tecido num laboratório, um menisco no laboratório, e reimplantar no paciente. Olha só que interessante. Entendeu? Tá surgindo muita coisa nos próximos anos aí, vamos ter novidades, Hoje em dia a gente tem falado em termos que infelizmente não se fala no Brasil, um termo que é bioengenharia, que é você colocar uma membrana de colágeno ou membrana de agar-agar e gel e você regenerar aquele tecido e recolocar no paciente. E tem um conceito que eu vi no último congresso internacional que chama bioprinting, que é você olhar, por exemplo, você perdeu seu menisco, foi retirado. Ele fazer uma estimativa de como era o seu menisco, ele fazer impressora 3D em gel e você conseguir fazer a regeneração. Então, isso. A ciência e a tecnologia elas estão rumando a níveis muito rápidos internacionalmente. Infelizmente, o Brasil está um pouco atrás em relação a isso, mas eu acredito que daqui a 10, 15 anos vai ter muita novidade. Olha só que legal. E quando a gente está falando até da cirurgia, vamos supor, a pessoa fez uma cirurgia para retirar de menisco, um atleta amador, uma pessoa comum, assim, nesse sentido, qual que é o prognóstico no sentido, putz, ele está sem o menisco? O que aquilo impacta? Vai chegar com 70 anos, vai dar problema, não vai? Como funciona? Quanto mais novo, pior. Né? Então, você vai lá e tira um pedaço ou o menisco inteiro, é pior. Prognóstico, por exemplo, se você tem um joelho tipo varo, que é o joelho de cowboy, e você tira o menisco de dentro, onde recebe mais peso, o prognóstico é pior. Ao contrário, o genovalgo, que é o tipo X, tira o menisco externo, o prognóstico é pior. Entendi. Quando você tira o menisco interno, independente dessas situações que estou te falando, o prognóstico é um pouquinho melhor, que degenera um pouco mais devagar. O lateral, o externo, degenera muito rápido. Entendi. Mas hoje em dia, o que mais se bate no martelo, assim, que mais se fala em mesas de discussões médicas, é a pós-meniscectomia, é após ter retirado o menisco do paciente. As consequências são ruins, entendeu? Hoje em dia, a maioria dos pacientes que eu atendo hoje tiraram o menisco há 10, 15, 20 anos atrás. E aí você vê que são pacientes que estão arrastando e tendo problemas hoje. Entendeu? Ou seja, o ideal é evitar tirar o menisco. Esse é o ideal. Nem sempre dá para fazer isso. Na dúvida, costura. Na dúvida, vai lá e costura. Mas o ideal é não se tirar. Entendi. E assim, você está falando de jogador de futebol, né? Tem esses esportes, por exemplo, que nem o futebol, que realmente tem mais incidência disso ou não? É só porque tem um volume maior de futebol no Brasil? Tem. O futebol é um esporte com um índice de lesão, assim, disparada. Tem um índice de lesão por hora de treino no futebol, futebol de gramado, né? O sintético e o futsal, eles são... Eu não sei exatamente agora a estatística, não me veio na cabeça, mas é quase o dobro de um crossfit, por exemplo. Crossfit é demonizado, né? Sim, com certeza. E o futebol ainda é muito maior, né? Então assim, a pessoa joga bola, barrigudo, final de semana, e não faz academia e fica demonizando o crossfit porque os caras subindo e descendo corda, fazendo agachamento, né, deadlift e tal. Então, assim, a chance da pessoa ter lesão no futebol é muito grande. Olha só. O amador, o risco dele ter lesão é muito grande. Eu opero por mês de 4 a 5 ligamentos cruzados de amadores pela falta de condicionamento físico e pelo fato de ser o futebol. É o futebol, entendeu? Não tem jeito. É contato físico. O movimento, você não consegue prever o movimento. Quem corre consegue mais ou menos prever o movimento. No futebol, você pode saltar, aterrissar errado. O cara pode te agarrar e rodar com você. Você pode escorregar. O cara pode cair em cima de você, teu joelho, fazer hiperextensão. É infinita, né, a possibilidade. Olha e aí, o índice de lesão, não sei se você sabe, mas o índice de lesão no futebol é muito maior em mulheres. Aliás, o índice de lesão, em geral, é muito maior em mulheres. A gente vê muito mais homens lesionados no Brasil por uma questão cultural. A mulher no Brasil, culturalmente, faz menos esporte do que fora. Felizmente, está se revertendo isso. Mas você vai, por exemplo, você vai conversar com um médico americano sobre lesão de ligamento cruzado anterior, já vai na cabeça dele a imagem de uma mulher. Olha só. Que o soccer, né? Nos Estados Unidos, as mulheres jogam muito futebol. Então, o índice de ruptura de cruzado em mulheres é 4 vezes maior do que em homens. Mesmo com condicionamento físico. Por quê?
Descobriu-se, né, tem alguns estudos de pelo menos 10 anos para cá, que quando a mulher está se movimentando, a ativação da musculatura quadril, lombar, joelho, tornozelo, ela não é sincrônica, não é ao mesmo tempo. O homem, ele explode e aterrissa, o firing da musculatura é ao mesmo tempo, ele é simétrico. A mulher não, a mulher ela ativa o quadril separado, e isso tem influência no ciclo menstrual. Olha só. O risco da mulher ter lesão, ela é maior entre a fase luteínica, que é a fase ovulatória, e a menstruação. E, apesar de ser controverso, nos Estados Unidos e no Canadá, algumas equipes de futebol feminino tomam anticoncepcional para não menstruarem, teoricamente reduzindo o risco de lesão. Interessante. Entendeu? Então, a mulher se lesiona mais que o homem. Então, se você pegar a corrida, por exemplo, o risco da mulher ter mais lesão do que o homem é de 12 vezes mais. Nossa, fratura muita por estresse, condromalácia, todas as lesões da corrida de microtrauma de repetição são mais comuns em mulheres. Olha só. Então, quando a gente pega a mulher no consultório, o cuidado tem que ser triplicado. Por exemplo, se tiver algum médico ou algum ortopedista ouvindo aqui, eu duvido, rasgo meu diploma, se os caras têm algum interesse, ou interesse não, uma palavra meio forte, né? Fora de contexto, mas se esses colegas investigam menopausa precoce. E é muito comum menopausa precoce. Mulher de 30, 35, 40 anos, começando a ter menopausa precoce, dá aquela queda na força muscular, uma queda no estrógeno, o índice de lesão delas é muito grande, e aí o cara não sabe o porquê, você trata essa menopausa em paralelo, você melhora a questão da lesão. Olha só que interessante. Mais uma vez, voltando àquele assunto que a gente falou de ter uma medicina mais integrativa, Exatamente. Né? Que legal, muito interessante. E última dúvida, mais uma dúvida mais minha, porque você está sem menisco, por exemplo, né? Tirou o menisco ali, teve que fazer uma cirurgia. Na minha cabeça, tipo, é quase como se fosse um osso com osso ali. Mas é. E aí não vira uma artrose, que a gente falou agora há pouco? Vira uma artrose. Então vamos lá. Tirou o menisco. A gente vai acompanhando. A gente vai modificando, vamos lá. Você está sem sintoma. Vamos dizer que eu tenha tirado, você chegou para mim sem o menisco, eu comecei a te acompanhar. Você está sem sintoma. Eu vou só alterando quimicamente a tua articulação. Entra em protocolo de pesquisa, posso fazer um PRP, faço um ácido hialurônico, que vai alterar quimicamente, fortalecimento e se mantém ativo. Começou a ter sintoma e começou a entortar a articulação, eu faço uma cirurgia chamada osteotomia, que eu te falei, que a gente joga o peso para o lado contralateral. Porque o grande problema é quando a cartilagem começa a receber peso, e em alguns trabalhos falam de 300% a mais de peso na cartilagem, ela começa a ter o breakdown, ela começa a romper, ela começa a estourar. Quando você joga carga 70% para boa, a tua célula cartilaginosa, chama condrócito, ela começa a fazer uma coisa, tem um nome esquisito médico, chamado mecanotransdução, que é, ele começa a fabricar mais colágeno. Então, a sua cartilagem está fininha, morrendo, ela começa a aumentar. É uma hipertrofia de cartilagem, ela começa a ficar forte, é um efeito condroanabólico. Então, você tira o peso da área doente, a pessoa, o leigo, fica pensando, vai continuar perdendo. Não vai. Você reverte. Ela é uma cirurgia regenerativa. E aí você faz uma ressonância 5 anos depois, você vê aquele espaço articular preservado. Que legal, entendeu? Hein? Bem interessante, né? Existem outros tratamentos fora do Brasil. Sim. Eu estava no Congresso Americano ano passado, os caras desenvolveram um amortecedor que você coloca dentro da articulação que reduz o impacto. Que legal. Tem um israelense que ele desenvolveu um negócio que parece até uma camisinha que coloca dentro do... E ele reduz a pressão dentro da articulação também. Que legal. Mas são artefatos que não chegam no Brasil. Né? Inclusive a Anvisa, por incrível que pareça, proíbe os médicos brasileiros de falar de tecnologia fora do Brasil. É mesmo? Não sabia disso. É uma lei proibida, então assim, nome, dispositivo, essas coisas, para não me comprometer. Eu não vou falar, mas o dia que chegar eu já conheço. Mas é legal, porque no final das contas você sabe que, por mais que não tenha no Brasil ainda, e às vezes está em desenvolvimento em algum lugar no mundo, você vê que está tendo muita tecnologia que está surgindo, né? Então, talvez nos próximos 10, 20 anos, a gente tenha um histórico aí muito legal de tecnologias para ajudar a gente nessas doenças, né? Mas hoje em dia, como eu te falei, a osteotomia, que eu faço, hoje em dia eu faço mais osteotomia do que ligamento cruzado, por exemplo, ela resolve. Que legal. O paciente fica bem. Assim, eu não vi até hoje dos pacientes que eu operei nenhum que não tenha melhorado. A taxa de retorno para o esporte depois de uma osteotomia é de 85% a 90%, segundo alguns estudos. Perfeito. E ela resolve. Hoje em dia, que a gente tem de carro-chefe, o risco da pessoa ter que fazer uma prótese é reduzido absurdamente. Que legal, muito bacana. E você chegou a citar agora há pouco sobre cartilagem, né? Sim. E isso é uma das coisas que mais mandaram pergunta quando a gente falou que ia fazer uma live aqui sobre joelho e tal. O pessoal pergunta muito de cartilagem e com vários termos técnicos, condromalácia, etc. Queria entender um pouco mais, tipo, onde fica a cartilagem no joelho e qual que é a doença que pega essa cartilagem
cartilagem? Como funciona? A cartilagem, assim, ela é como se fosse uma almofada que a Tá. gente tem entre os ossos, entre os dois ossos do joelho. Então, cada osso tem uma superfície cartilaginosa. A cartilagem tem 4 camadas e, Tá. assim, ela tem um deslize. Pra você ter uma ideia, se você pegar 2 pedras de gelo Uhum. e você passar uma na outra, o coeficiente de atrito do gelo, que é praticamente zero, ele é maior do que o coeficiente de atrito de uma cartilagem. Nossa, um tecido então ela perfeito. desliza perfeito. É, perfeito. O grande problema da cartilagem, o nosso grande problema que tira o sono de vários pacientes, vários médicos, é um tecido de baixo turnover, é um tecido de metabolismo muito, muito, muito lento. Tá. Então, lesionou a cartilagem, fez um buraco, uma lesão condral, que a gente chama em termo médico, a chance dele regenerar espontaneamente é praticamente zero. Entendi. E quando regenera, quando a gente consegue fazer uma regeneração por cirurgia, ela acontece em alguns casos assim até impressionante, mas ela é lenta. Por quê? A cartilagem é 5% de célula, o resto é um colchão. Imagina assim, é como se a gente estivesse numa sala envolvido num colchão gigante. Esse colchão tem um colágeno tipo 2, que ele é grande parte, que é extremamente elástico. Perfeito. Tem um outro produto da cartilagem chamado proteoglicano, que é rico em água, ela é muito hidratada. Então, assim, o condrócito, a célula cartilaginosa, ele fabrica tudo isso. Então, para você regenerar uma cartilagem, depois a gente vai falar de regeneração, você tem que primeiro transformar a tua célula-tronco no condrócito. Tá. Ele tem que ser célula estaminal, virar um condrócito, para depois o condrócito fabricar esse grande colchão, para depois esse colchão ficar maturado, ou seja, ficar mais hidratado, mais pronto para receber peso. Então, isso leva tempo. Quando a gente vai falar de cirurgia de cartilagem, que é uma coisa que eu gosto, dependendo da cabeça do paciente, se ele não tiver resiliência, eu não opero, porque demanda tempo para ficar bom. Tira 2 anos da sua vida para reabilitar e volta a ter joelho, ou volta a ter quadril pelo resto da vida. Ou tornozelo, o que for. E, por exemplo, essa cartilagem, como que acontece assim? Quais são os sintomas, mas não só os sintomas, assim, o cara sente dor, ou acontece por causa de uma outra situação, é uma batida ou não, é degenerativa? Então vamos lá, você pode ter lesão degenerativa, né? Geralmente a lesão degenerativa ela acontece entre a patela e o fêmur, tem um nome comum chamado de condromalácia. Condromalácia é um termo genérico, que é amolecimento da cartilagem da patela. Legal. Em geral acontece em mulheres por má qualidade de movimento, mas existe uma taxa de pessoas grande, que infelizmente eu ainda faço muito diagnóstico, de problemas anatômicos. Entendi. Então a pessoa nasce, por exemplo, com um problema anatômico no quadril que reflete no joelho. Ou às vezes, um pouco menos o tipo da pisada, muito pronado, algum problema no tornozelo. Por isso que médico, o cirurgião de joelho tem que examinar quadril e tornozelo. Perfeito. Ou às vezes o mau alinhamento da patela. A patela não corre no trilho dela. Entendi. E aí você tem o mau alinhamento, não é feito o diagnóstico, você tem condromalácia às vezes graves em pessoas mais novas, arrebenta a cartilagem, você vai ver, tem alteração anatômica e tem que ser corrigida, geralmente de tratamento cirúrgico. Olha só. Então um dos problemas é esse aí, o problema da degeneração pode vir com a idade, mas mesmo as pessoas que têm isso com idade e são saudáveis não sentem nada. Mau uso da articulação por 2 pontos. Ou a pessoa sedentária, é um mau uso. Sim, com certeza. Ou a pessoa que, do nada, começou a fazer atividade física e muita intensidade. Entrou no crossfit ou começou a correr e não está preparado para aquilo, exagera. Perfeito. Você tem 2 extremos. Então, mau uso articular, problema anatômico, problema degenerativo, doenças reumáticas. Então, a cartilagem tem 4 camadas, ela começa a erodir, ela vai afinando até chegar nesse osso chamado osso subcondral. Sintomas, dor mecânica também, um pouco menos do que a artrose, que a artrose é mais incapacitante, mas ela tem dor, por exemplo, vou subir degrau, dói. Vou subir um degrau um pouco mais alto, dói. Vou descer uma escada, dói. Se eu agachar até aqui, aí começa a doer. Na hora que você vai examinar o paciente, a musculatura até desliga de tanta dor que ele sente. Sim. Inchaço, que é quando você tem a crise da perda da cartilagem, perda de massa muscular e outros problemas, né? A parte depressiva, da pessoa estar parada, etc. Com certeza. Mas nesse caso, por exemplo, quando a pessoa já começa a sentir dor, é que comeu quanto de cartilagem? Depende. Às não vezes tem um número certo. Às vezes, ela tem um defeito anatômico tão grande que começou a comer e está fazendo tanta hiperpressão naquele ponto do osso que o osso está como se fosse um hematoma dentro do osso. Entendi. É uma condropatia, às vezes grau 1, grau 2, mas ele já tem sintoma, aí você tem que tratar logo. Ou às vezes, já chegou até o osso aqui embaixo, e aí o osso está começando a ficar doente, está começando a morrer, e aí a pessoa começa a ter sintoma. Olha só que interessante, não imaginava isso. Sim. E assim, quando você vai fazer o diagnóstico, também é necessário ressonância, exame de imagem ou não? O diagnóstico é clínico, né? Ouvir a história do paciente, examinar, ver se a doença dele é cartilaginosa, para aplicar os testes.
botar o paciente em pé, fazer o teste biomecânico nele e tal, e aí você confronta com o exame de imagem. Tem que tomar muito cuidado porque, novamente, exame de imagem, às vezes vem lá vou pegar um corredor de rua. Eu tenho condropatia grau 2. Você vai examinar, a dor do cara não é por aquilo. Um corredor de rua com um atrito do bando iliotibial, uma tendinite patelar, ou às vezes uma condropatiazinha leve de envelhecimento que você infiltra e melhora. Então, o exame de imagem ele entra depois do exame físico. Entendi, perfeito. Entendeu? Ou seja, mas é necessário um exame de imagem também para corroborar tudo junto, né? Exame de imagem e existem hoje em dia tomografias computadorizadas para a gente estudar a anatomia do joelho. Tomografia específica para estudar a anatomia do joelho. Ou do quadril também. E aí você vê se ele tem ou não a chamada alteração de eixo. Legal. E aí se ele tiver uma alteração anatômica, a gente sabe que ele desgaste cartilaginoso. A cada passo que ele dá, ele está fazendo hiperpressão, tem que ser corrigido. Entendi. Muito importante. Ou seja, uma causa que é antes daquilo lá. Ou seja, você precisa corrigir algo antes até de operar, se for o caso, Exatamente. né? Legal. Exatamente. E aí, falando até um pouco de cirurgia ou tratamento, melhor dizendo, né? Quando começa essa condropatia, tipo, não sei como falar direito, se é uma lesão da cartilagem, mas fala condromalácia, né, também, né? Tem vários termos, né? Condropatia significa doença da cartilagem. Tá? A condropatia, qualquer doença da cartilagem é denominada de condropatia. Você pode ter condropatia na patela, que é chamada de condromalácia. Você pode ter condropatia no trilho, onde a patela corre, que é chamada de condropatia de tróclea femoral. E condropatia em outros pontos do joelho. Entendi. Ou articulações. Condropatia de tornozelo. A condromalácia é um pouco mais específica. Da patela. Entendi. Perfeito. Legal. E aí, no caso, o tratamento disso, ele pode ser feito também, começar com tratamento conservador, fisioterapia, até exercício, ou normalmente quando já está numa situação ali que não tem o que fazer, tem que operar? Então, depende muito. Quando o paciente chega no consultório, eu examino, vejo tudo direitinho, e geralmente eu peço todos os exames para a gente ver se tem algum defeito anatômico associado ou não. Perfeito. Tá? Se tiver defeito anatômico, pode acontecer de eu já indicar algum tratamento, nem que seja minimamente invasivo, eu já indicar alguma coisa para alterar essa anatomia para parar de fazer hiperpressão. Perfeito. Tá? Via de regra, vamos falar assim, 80% do que acontece são pacientes que se movimentam mal, a maioria são mulheres que têm um quadril muito fraco, não se movimentam bem, e aí você entra com um programa bem feito de fisioterapia, depois você entrega para um bom treinador que sabe dar continuidade naquilo e a pessoa nunca mais volta a ter sintoma, entendeu? Putz, nunca mais. Que legal. Porque melhorou a biomecânica. A biomecânica é importante, tá? Perfeito. Às vezes prescreve uma palmilha, se for hiperpronador e tal, e é o que eu falo para todo paciente. Você vai fazer ressonância daqui a 10 anos, vai aparecer, mas você vai estar envelhecendo, entendeu? Não fica tão preocupado com o laudo, entendeu? Fica tranquilo, a gente vai acompanhar tudo direitinho. Agora, tem casos que são de tratamento cirúrgico, né? Então, você pega condropatias avançadas, que você perdeu um buraco que é chamado de erosão condral, ou quando pega o osso, erosão osteocondral, que determina um tratamento cirúrgico. Perfeito. Aí depende da idade. Se eu pego pacientes mais novos, né? Porque, na verdade, idade hoje em dia é complicado. Falar que eu tenho pacientes de 60 anos que eles têm um metabolismo igual de uma pessoa de 40. Com certeza. Então, o carro-chefe hoje para a gente regenerar cartilagem aqui no Brasil é chamado membrana de colágeno. É uma cirurgia aberta, você precisa abrir o joelho, ou o quadril, ou o tornozelo. Aquela área que foi perdida a cartilagem, você raspa, perfura. A perfuração estimula a célula-tronco do paciente a sair. E você costura um artefato chamado membrana de colágeno. Esse artefato, como se fosse um papel, um filtro de papel, a célula-tronco, quando bate nele, a membrana induz a célula-tronco do paciente a se transformar em condrócito, célula cartilaginosa. Então, ela induz a formação de cartilagem, entendeu? Que bacana. É o que a gente tem de melhor no Brasil. Dependendo do tamanho da lesão, eu posso fazer transplante cartilaginoso, tira um pedaço... Existe transplante cartilaginoso? Existe, tanto de cadáver quanto do próprio paciente. Olha só. Cadáver, lesões muito grandes, 4 centímetros quadrados, por exemplo, que é uma lesão muito grande, você vai lá e tira do cadáver e coloca. Entendi. No Brasil é um pouco mais complicado fazer isso. Ou você pode tirar do próprio paciente, aí tem várias técnicas para você tirar e ir lá e tampar aquele defeito. Porque aí você o quê? Tira de um lugar que não está tão um lugar usado? que não recebe tanto peso. Entendi. Geralmente a área que não recebe peso, você vai lá e tampa aquele defeito cartilaginoso. Entendi. Existe uma cirurgia clássica dessa daí chamada mosaicoplastia, que você tira um cilindro cartilaginoso, como se fosse uma rolha de vinho. Sim. E vai lá e tampa naquele defeito. O resultado é muito bom. A gente vê que o retorno para o esporte é mais rápido. Tem alguns atletas famosos, agora eu não vou lembrar o nome, mas alguns atletas já fizeram e ficaram muito bem, jogam futebol, fazem atividade física de maneira perfeita. Tá? Bem bacana. E a gente tem então, assim, a membrana de colágeno. Fora do Brasil, a gente tem um procedimento chamado MACI, que é como se fosse a membrana de colágeno,
Só que é coletado um pedaço de cartilagem do paciente, ele vai para o laboratório, expande essa cartilagem no laboratório, quando a cartilagem estiver crescendo no laboratório, reimplanta no paciente. É chamado transplante autólogo de condrócitos. Isso no Brasil não tem liberação para a gente fazer, mas é feito muito fora do Brasil. E tem as outras tecnologias que existem fora do Brasil ainda de estímulo de célula-tronco, mas o que a gente mais tem e dá muito bom resultado é isso. Esse eu achei bem interessante da membrana que você falou, né? E costuma dar bom resultado a membrana. Sendo bem indicado, assim, toda vez que você vai fazer cirurgia cartilaginosa, você tem alguns pontos. Porque o resultado final depende da biologia do paciente. Sim. A gente não consegue garantir 100% de bom resultado para todo mundo, mas se você pegar e acompanhar a longo prazo, os resultados são muito bons. Que legal. Muito bons, muito encorajadores. Inclusive, eu já fiz em pacientes assim que eram borderline, limítrofes, e consegui ter bom resultado. Bacana. E foi interessante porque a gente falou anteriormente que normalmente é um tipo de cirurgia que requer um pouco mais de paciência, né? Sim. Que esse eu acho que é um lado importante. Então, a pessoa que vai operar, qual que é a paciência que ela vai precisar? Como funciona esse pós-operatório ali? 6 semanas sem relar o pé no chão, tá? Usando um parzinho de muleta. É uma cirurgia aberta, então dói, incomoda alguma coisa no pós-operatório. E a pessoa vai passando por várias fases, né? O primeiro ano é o mais difícil e a gente começa realmente a fazer uma ressonância magnética. Existe hoje uma ressonância que é própria para cartilagem, que é chamado mapa T2. E a gente vê que está formando cartilagem a partir de 1 ano e meio. Entendi. Então, ela é lenta. Mas, sendo bem feito e tem que ser muito bem feita a técnica. A técnica mudou muito depois que eu fui para fora, a forma de eu fazer já mudou também. Sim. Então, sendo muito bem feito e a gente fazendo dentro dos parâmetros adequados, a gente tem muito bom resultado. Que bacana, muito bom saber. Tem bastante pergunta que o pessoal mandou, estou vendo aqui, né? E, inclusive, teve muita pergunta sobre LCA, que eu acho que é uma coisa até relativamente comum, porque é um termo que eu não conheço, que eu já ouvi falar muito, não sei bem o que é. Pelo que o pessoal está falando, que é lesão no ligamento cruzado, né? Anterior. Conta um pouco para a gente, doutora, o que é essa LCA? LCA é o ligamento cruzado anterior. Hoje em dia, como a gente tem muita gente praticando atividade física sem condicionamento físico, ela é, entre aspas, uma epidemia. É uma epidemia, assim. A gente tem muita gente tendo lesão de ligamento cruzado anterior. É interessante, tem um estudo sueco que eles fizeram na população em geral. Eles viram que as pessoas de 50 anos para baixo, na Suécia, 1/3 da população tem lesão de ligamento cruzado anterior. Você está brincando? Casos de esporte amador, mau preparo físico, esqui, etc., eles têm lesão. Então, o ligamento, ele estabiliza, ele não deixa a tíbia ir para frente e rodar para dentro. Uma vez que você torce o joelho ou cai alguém em cima da sua articulação, ele se rompe. Quando a gente tem uma lesão parcial, a gente pode esperar, só fazer fisioterapia. Uma lesão total, geralmente é indicada a reconstrução do ligamento cruzado anterior, porque ele deita, ele não tem função. Entendi. Aliás, essa é a minha tese de mestrado sobre ligamento cruzado anterior. Legal. Defendi na Santa Casa em 2009. Aí. Aí a gente coloca alguma coisa no lugar do ligamento cruzado anterior que é chamado de enxerto. Entendi. A enxerto a gente pode tirar do tendão patelar, que na minha opinião não é bom, tá? Dá muita sequela pós-operatória. Tendão do quadríceps, que é o tendão em cima da patela, e eu gosto de usar a musculatura posterior de coxa. Legal. São 2 tendões, a gente tira 2 tendões, chama graço semitendino, coloca dobrado um em cima do outro, e a gente faz os túneis olhando por vídeo, fixa, ok. O ligamento cruzado anterior, você tem uma taxa de retorno para o esporte de 95% a 98% das pessoas. Só que o grande problema de quem opera cruzado anterior, que eu duvido que algum médico já tenha falado, não é o pós-operatório imediato, blá, blá, blá. Você fazer uma fisioterapia bem feita, fortalecendo e tal, a pessoa esquece que teve a lesão do cruzado. O problema é a partir do 6º mês. Por quê? Com 6 meses, o ligamento, o que a gente colocou de enxerto, o tendão posterior ou o tendão patelar, ele já virou um ligamento cruzado novo. Tá? E a pessoa se sente apta a voltar à atividade física e o movimento dela está alterado. O cruzado, ele tem uma função, nome esquisito médico, chamado de propriocepção. Então, ele informa para o cérebro onde ele está no espaço, onde seu joelho está no espaço. Quando a pessoa rompe o cruzado, o cérebro ele começa a usar outras formas de entender onde está o seu joelho no espaço. Então, ele começa a usar pele, ele começa a usar outros tendões, e às vezes essa propriocepção ela não está 100% boa. E aí, a pessoa vai jogar bola, rompe de novo. Entendeu? Porque vai não jogar, tá ele acha que está bem, vai voltar para o futebol, vai voltar para o esporte, rompe de novo. Então, a partir do 6º mês, é importante ter um treinador bom, um profissional de educação física. A educação física brasileira é muito boa,
para ele preparar a pessoa para aquele esporte, para ele entrar com um treino neurosensório motor. Não é só fortalecimento, a pessoa pode estar na academia treinando, tá gigante, musculatura enorme, mas ela pode estar desequilibrada, ela pode estar, por exemplo, musculatura anterior está desequilibrada em relação à musculatura posterior, ou ela pode estar se movimentando mal. Sim, então, perfeito. você faz uma boa ativação muscular dentro de um treinador, um chamado pliometria, você consegue garantir da pessoa voltar e reduzir, minimizar o risco de lesão. A chance, legal. Entendeu? Interessante. Mas, por exemplo, nesse caso da LCA, uma curiosidade minha, porque eu nunca vi algum amigo meu sendo lesionado com isso e nem tive, né? Por exemplo, como que você sabe que você teve uma lesão ali desse nível? Ou seja, eu tô jogando futebol, é um negócio que eu caio duro ali, saindo gritando de dor ou não? Como funciona? Depende. Uma lesão parcial, ele até consegue jogar, dar uma mancadinha, consegue completar. Você consegue se manter em movimento. Uma lesão ali. parcial. Uma parcial. Parcial. Na total, como o ligamento é muito vascularizado, sangra, o joelho incha praticamente na hora. Ele até tenta voltar a jogar, daí ele sai, ele sente um estalo, torce o joelho, sente um estalo, o joelho incha, ele acaba sendo carregado, aí vai fazer uma ressonância de urgência, a gente vê que o ligamento está rompido, a gente examina no consultório para não comer bola com lesão de outros ligamentos ou lesão de menisco. Perfeito. E aí está fechado o diagnóstico de lesão de ligamento cruzado anterior. Aí, dependendo da faixa etária, depende muito da faixa etária, indica ou não cirurgia. Perfeito. Então, vamos lá. Um garoto de 20 e poucos anos rompeu o cruzado jogando bola, lesão completa, igual a cirurgia. Não operar o ligamento cruzado anterior está atrelado a vários problemas. Instabilidade, não consegue voltar para o esporte, e taxas altíssimas de artrose. Olha só. A gente tem taxas altíssimas de artrose pela falta da cirurgia do ligamento cruzado anterior. Até tem um vídeo meu no YouTube falando o que acontece não operar o ligamento cruzado anterior. Tal. Que interessante. E aí a gente encaminha para a cirurgia. Agora, pessoas, por exemplo, uma senhora de 60, 70 anos, que faz muito pouca atividade física, às vezes caiu em casa, caiu de uma escada, rompeu o cruzado, a gente espera. Não... Porque assim, o custo-benefício às vezes não vale a pena. Mas, por exemplo, se a pessoa rompeu o ligamento, nesse caso específico, na LCA, ela ainda consegue depois fazer um tratamento, ela consegue voltar a andar, fazer atividades básicas? Vida normal. O ligamento cruzado rompido, quando é só o ligamento cruzado, sem menisco, sem lesão de cartilagem, ele não dói. Passou a fase inicial da reação inflamatória, 2 a 3 semanas, ele tem vida praticamente normal. Olha só. Aí, tem uma teoria chamada regra dos terços. 1/3 vai sentir falsear imediatamente. Outro 1/3 vai sentir falsear lá na frente e 1/3 pode não ter essa sensação de falseio. Perfeito. Mas esse 1/3 que não sente o falseio acaba mudando a atividade física também. Essa estatística. Isso que empurra a gente a tratar de maneira cirúrgica. Entendi, perfeito. Entendeu? Bem interessante isso. Eu achei que quando dava problema nesse tipo de ligamento, você não conseguia nem andar. Mas na verdade você anda, Anda e o diagnóstico, a gente trata o ligamento para tratar a instabilidade. Nossa, que interessante, muito bacana. E aí, por exemplo, no caso do jovem que vai operar, né? Porque não quer ter uma artrose depois, quer ter toda a atividade física de volta que talvez ele esteja fazendo. Nesse caso, como que funciona a operação e principalmente pós-operatório ali? A cirurgia, como eu te falei, a gente tira o enxerto na hora Aqui no Brasil, a gente... Mas você arranca ou tipo... A gente faz uma incisão... ele sai... A gente faz uma incisão na parte da frente da perna, tira os tendões da região de trás. Esses tendões, depois de 6 meses, regeneram. Entendi. Então você tira mas ele vai se recuperar. Ele passa por uma regeneração. Aí você faz os túneis olhando por vídeo, sem abrir o joelho, sobe o ligamento, passa 2 parafusinhos, eu opto muito por parafuso bioabsorvível. Legal. E aí a gente trata a lesão de menisco na mesma hora, se tiver uma lesão cartilaginosa, trata na hora também, entendeu? Bacana. Então a gente consegue operar lá naquela hora. 2 semanas de muleta, relando já o pé no chão, já pisando no chão, depois de 2 semanas tira as muletas, aí depois vida que segue. Mesmo, que legal. Retorno para o esporte, ele vai se dando gradualmente entre o 6º mês e o 9º mês. Para futebol, esporte de contato, a gente começa a preparar melhor a pessoa. Tem que tomar um certo cuidado, né? Também, né? Excelente. E aí, por exemplo, nesse caso, tipo, realmente é alguma coisa, quando dá a ruptura total, né? De uma atividade física, ou seja, não tem um grupo de risco, né? Como que funciona? Da ruptura do cruzado? O grupo de risco maior são pessoas que não se condicionam e mulheres. Perfeito. A mulher, para futebol, é de 4 a 7 vezes maior a chance de romper um cruzado que o homem. Né? Como eu te falei, fator neuromuscular. Então, a mulher, quando ela aterrissa de maneira dissincrônica, rodando o joelho para dentro. É um movimento que a gente chama em medicina esportiva de movimento de não retorno. A quantidade de colágeno no ligamento cruzado anterior da mulher é reduzido por conta do estrógeno.
O estrógeno é um hormônio chamado de proteolítico, ele tira colágeno, tira proteína, é um ligamento mais fraco. E pela própria anatomia, é um ligamento menor, mais frágil do que o homem. Então, a taxa de ruptura de ligamento cruzado anterior é maior em mulheres. Entendi. Entendeu? Perfeito. Então, a gente tem que tomar todo esse cuidado na hora de operar e depois do 6º mês para a gente poder recolocar ela com toda a segurança. Ou seja, no final, que a gente vê cada mais vez, né? Tipo, é sempre, se você conseguir falar com um especialista, alguma pessoa que entenda, Sim. até um médico que seja mais voltado para o esporte, você consegue prevenir muito essas lesões. Sim. Né? Hoje em dia você pega uma pessoa que quer, é raro, né? Mas a pessoa, quero voltar a jogar bola. Você vai lá, trabalha ela, emagrece, vê a parte metabólica, entrega para um treinador, um treinador que entenda, o treinador prepara, a pessoa consegue voltar para o esporte. Eu tenho assim, sendo bem honesto, é muito raro paciente meu ter relesão de cruzado. Pode acontecer, tá? Mas eu fico muito em cima a partir do 6º mês, muito em cima. Para tomar cuidado, perfeito, maravilha. Doutora Adriana, e aqui a gente recebeu muita pergunta aqui dos nossos usuários, né? Queria pelo menos tentar responder algumas que eu achei super interessante. Queria ver se você consegue ajudar ali para a gente responder. Então tem a Luísa, que ela perguntou aqui para mim, ó. Quais são os diferentes tipos de enxertos utilizados na reconstrução do LCA? Provavelmente ela já está com algum problema aqui, né? Excelente. Então, você tem enxerto de cadáver, que é chamado de alo-enxerto, que no Brasil é menos usado. Eu, particularmente, não gosto muito. Aquele enxerto que ele pode não absorver direito, ele transmite doença e tal. E tem o auto-enxerto, que é retirado da pessoa. O carro-chefe hoje, que a maioria dos cirurgiões faz, é tirar os posteriores de coxa. Eu gosto muito que o enxerto ele fica 4 vezes mais forte que o ligamento cruzado anterior. Legal. Tá? Tem se entrado muito agora, tirando o enxerto de tornozelo. Parece ser um enxerto muito bom, muito forte, mas ainda carece de estudos. Eu uso muito o enxerto de tornozelo chamado fibulares, quando eu vou fazer uma segunda, uma terceira reconstrução de ligamento cruzado daquele mesmo joelho. Tá? Eu, particularmente, não gosto de tirar do tendão patelar. Você tira da patela, o tendão fica mais fino, aí a pessoa vai praticar uma corrida, vai tentar desacelerar, fazer um futebol, ela começa a ter muita dor. Às vezes o tendão tem uma aderência na gordurinha atrás, chamada gordura de Hoffa, e a pessoa fica com essa sequela de dor. Então, eu praticamente não gosto. Mas hoje em dia são esses enxertos aí que a gente tem. Essas opções, legal. Também tem uma dúvida aqui do Felipe, né? Como diferenciar uma lesão do LCA para outras lesões, como, por exemplo, o menisco? Ou seja... Exame físico. Exame físico é fundamental. Chegou o paciente no consultório, mesmo eu não tendo uma ressonância, eu sei se ele teve lesão de ligamento cruzado anterior, do ligamento cruzado anterior, de qual banda que ele teve, se foi anteromedial ou posterolateral, se ele teve lesão de colateral, se ele teve lesão de uma região do joelho complexa, chamado complexo posterolateral, que é geralmente acidente de mais alta energia, né? Moto, carro, que a pessoa, assim, alta energia, né? Movimento muito brusco. Menisco também, a gente tem a forma da gente examinar e falar se ele tem ou não lesão de menisco. Então, é exame físico. Ressonância magnética, tem que tomar cuidado, por incrível que pareça, ela pode vir de má qualidade e pode confundir. Isso é importante, né? Porque às vezes acaba atrapalhando. E é comum pedir outros exames ou outra ressonância? É comum. Dependendo do caso, se a gente tiver em dúvida, até não só por conta da imagem, mas por conta do médico radiologista que vai te ajudar. Então, às vezes eu mando para determinado radiologista para ele revisar, para ele fazer uma ressonância nova, para ele me ajudar no diagnóstico, para a gente ter a tomada de decisão de mexer. Entendi. Bem legal. Entendeu? Aqui mais umas perguntas aqui, ó, que eu achei bem interessantes. O Gustavo Médio perguntou: o que é a microfratura e como ela é utilizada no tratamento de lesões da cartilagem? Excelente. Então, como eu estava falando da membrana de colágeno, a microfratura ela é uma técnica mais antiga. Então, a microfratura, ela significava aquele famoso raspar a cartilagem, perfurar onde você raspou, para você estimular a migração de célula-tronco. Ainda se usa. Para quem que usa? Para pacientes assim, por exemplo, se eu pegar uma pessoa com baixa massa muscular, uma mulher um pouco mais com mais idade, 50, 55 anos, uma musculatura que talvez não suporte de eu abrir o joelho, talvez não suporte um pós-operatório, eu vou lá e faço a microfratura tradicional por vídeo, tá? Aí você vai formar uma fibrocartilagem, que é uma cartilagem mais rica em tecido fibroso. É como se você estivesse pegando um buraco no asfalto e completando aquilo com concreto. Fica uma coisa ok. Para paciente mais jovem, o ideal é a gente pensar em membrana de colágeno, porque você consegue recapear aquilo e é um tecido mais parecido com o original. O risco dele romper e ficar ruim ao longo do tempo é menor. Legal. E aqui o Lucas, acho que o Lucas ouviu aqui o podcast, ele já mandou aqui, ó.
E como fortalecer o joelho para reduzir o risco de todas essas lesões, né? É. Como que funciona isso, tipo? Então vamos lá, fortalecimento. Essa palavra fortalecimento, ela é muito genérica. Perfeito. Né? Então a gente pode, por exemplo, musculação. A musculação, você pode fazer tanto treino concêntrico, que é para fazer a musculatura ficar grande, hipertrofiada, quanto excêntrico, que é desaceleração. Existe um parâmetro que eu utilizo muito, que é chamado de teste isocinético. Então a pessoa está lá fazendo musculação. Cadeia anterior, posterior, não. A gente faz o teste isocinético, é uma máquina que você fica preso nela, se dá sua força máxima para chutar e para trazer. Legal isso. E a gente avalia potência, que é força por unidade de tempo. A força que você emprega, por exemplo, para chutar uma bola por unidade de tempo. Então, a gente chama de pico de torque. O pico de torque de um jogador de bola profissional vai de 150 a 200, uma pessoa forte. Sim. Um jogador profissional, um Ronaldo Fenômeno, por exemplo, ele fazia 400 de pico de torque. Ele chutava, a bola chegava a 200 por hora. Muito forte, entendeu? A gente avalia, então, como eu falei, força, potência. Então, eu falei da potência, força muscular e resistência muscular, que é o endurance, que é importante para quem faz endurance. Quem faz corrida, triatlon, etc. Sim. Então, a gente vê se aquele músculo, a cadeia anterior está equilibrada em relação à cadeia posterior. Tá? Então, novamente, como eu falei, você tem que fortalecer e você tem que reequilibrar a musculatura e você tem que ver se as articulações estão sincrônicas. Então, existem hoje os chamados testes funcionais. E o teste funcional, você vê se a pessoa está se movimentando bem. Se você acompanhar futebol profissional, por exemplo, você vê o jogador lá correndo, desviando de cone, aí dá um tiro para cá, aí salta, e aí ele tem uma cordinha que o fisioterapeuta coloca, ele salta e vê o quanto que ele consegue saltar numa perna só, e se ele está aterrissando bem. São parâmetros que a gente vê para falar, não, esse cara está se movimentando bem, então não adianta só fortalecer. Você pode pegar o incrível Hulk lá da academia, que não está se movimentando bem e está tendo lesão. Sim. Olha só, e até eu fiquei curioso com isso, porque muitas vezes eu acho que a pessoa vai fazer todos esses procedimentos, ou até, tipo, essa prevenção talvez, mas já quando ele teve algum problema. Sim. Vamos supor, hoje, sem lesão nenhuma, estou bem aqui. Se eu quiser ir para verificar, para entender e para ter até um programa de treinamento mais adequado, isso vocês também fazem hoje ou não? A gente faz. É viável. Chega para mim, qual que é o seu objetivo? Quero correr. A gente vai direcionar para a corrida, óbvio. Legal. Se você vai correr, você não precisa ficar gigante. Você não vai ficar com um tronco gigante, a musculatura da perna hipertrofiada. Tá. Você precisa desacelerar bem. Você vê corredor, principalmente fundista, né? Sim. O pessoal que corre maratona, eles são magros, Sim. são fortes, mas tem uma musculatura não muito grande, mas eles desaceleram bem, eles fazem o movimento de desaceleração bem. A gente tem que preparar para o que você quer fazer. Então, eu vou jogar bola, a preparação é essa. Eu vou correr, a preparação é essa. Então, a gente hoje aplica teste funcional, teste de força, teste isocinético, para a gente ver o quanto está preparado e entregar para um treinador bom. Entendeu? Entendi. Se você não pegar um treinador bom que vai te preparar para aquele esporte, não adianta nada. Então, hoje, pelo menos comigo, eu trabalho muito em parceria com vários treinadores. A medicina esportiva ela cresce do lado do treinamento, que as coisas têm que correr em paralelo. Inclusive, os livros que a gente estuda, o médico do esporte, quem faz medicina esportiva e o treinador, é o mesmo livro. A gente estuda o Bompa, a gente estuda o Powers, o McArdle, são os mesmos livros. Então, às vezes, eu até recebo crítica na internet. Não, mas esse médico está falando de treinamento, como assim? Ele não é profissional de educação física, mas a gente tem a formação disso. Que prescrição de atividade física é assim. O John precisa de fazer musculação todo dia para parar de tomar remédio de pressão. Eu não vou lá na academia com você e não vou te passar prescrição de treinamento, não vou te passar como você vai treinar. Mas um treinador experiente, ele vai receber essa receita do médico de fazer musculação mais metabólica, ele vai saber aplicar. E isso é bem interessante porque é uma coisa que a gente até tem reparado, né? Sim. A gente conversa com muita gente do segmento e a gente tem visto que cada dia mais aquela clínica de fisioterapia tem se transformado numa clínica, às vezes, de recovery e também de fortalecimento, que as pessoas mantêm na clínica. Né? E muitas vezes até com personal, esse tipo de coisa, né? Você tem também visto esse tipo de situação? Ou seja, a fisioterapia acaba entrando, em vez de ser aquelas 10 sessões, ela acaba se tornando o cotidiano, mas de uma forma um pouco diferente, né? Assim, os fisioterapeutas hoje, eles têm, fisioterapia esportiva, eles têm especializado muito nisso. Eles trabalham muito com recovery, hoje em dia pega muito atleta, muito corredor. Os fisioterapeutas da minha clínica, eles trabalham muito com isso, de pegar
corredores, porque a minha clínica é do lado do Ibirapuera, então a gente atende muito corredor. Perfeito. E aí pegar e fazer toda essa preparação, esse recovery, sem dúvida nenhuma, isso tem crescido muito no segmento. Isso é muito legal. É mais uma área aí da medicina que não só está sendo integrada, mas a esportiva, cada dia mais pessoas estão fazendo esporte, né? Legal. Doutor Adriano, queria te agradecer muito aqui por ter respondido tantas perguntas. Deu para fazer uns 2, 3 podcasts de informação aqui, né? E eu acho que o principal ponto é trazer para as pessoas essa informação que a gente não tinha noção. Sim. Que o esporte, muitas vezes, as pessoas olham como o problema da lesão no joelho. E, na verdade, o esporte bem feito, né? Prevenindo, você tendo um trabalho de fortalecimento ali do joelho, que a gente até brincou, falou aqui, é um dos pontos mais importantes, não só para evitar a lesão, mas até para se recuperar depois. Sem dúvida nenhuma. Isso é legal. Uma visão muito legal, muito interessante que você me trouxe, que eu não tinha. Depois que eu patenteei, né? Como eu falei, já tem o URL, tudo direitinho. A gente lançou esse curso Vencendo a Artrose mês passado. Legal. Ele é o primeiro curso em língua portuguesa para público leigo, para entender a artrose. Fugindo do charlatanismo, né? Sim, sim. Porque assim, a gente tem Os hoje em dia... famosos gurus, né? Hoje em dia, infelizmente, tem muita gente que se aproveita de pessoas fragilizadas pela artrose ou receber o diagnóstico e não tem tanta doença e vice-versa. Suplementos sem evidência científica, inclusive hoje em dia, eles têm usado até os golpistas, já me usaram meu nome para vender suplemento. Olha só. Inclusive, eu até brinco assim, meu advogado tem até vaga cativa lá no Ministério Público, né? Ele vai... E no CFM, que ele fica levando toda hora coisa mostrando que não sou eu falando aqui. Sim. E agora com inteligência artificial o negócio vai começar a ficar mais pesado, né? Com certeza, né? Mas mesmo assim, tem vários colegas que falam besteira, chamam atenção para coisa sem evidência científica. Eu já vi vídeos na internet de 2 milhões de visualizações, o cara falando que casca de ovo previne a artrose, não tem nada suportando isso, né? Sim. Existem medicamentos hoje, o colágeno, a glicosamina, sem evidência científica nenhuma, que realmente vem a funcionar e acaba pesando no bolso do paciente. Então, esse curso ele veio para, primeiro, a pessoa entender o que é artrose, o que acontece, o que é cartilagem, como o médico faz diagnóstico, como que é a evolução, o que é um treinamento direcionado para artrose. Que legal. Quem fez a programação do treinamento foi o professor Sandro Lenzi. E, na verdade, não é para o cara fazer o autodiagnóstico, é para a pessoa pegar e acompanhar junto do médico dela. Legal, isso eu acho que é muito legal, né? Porque a informação sempre é importante, né? Sim. E assim, às vezes eu acho que talvez esse tipo de informação que você está aí criando para o público, né? E é legal porque é para o público final, né? Sim. Eu sei que você faz alguns cursos para médicos também e tal, mas esse para o público final é legal porque a pessoa às vezes está há 1, 2, 3 anos batalhando contra a artrose, às vezes indo 2, 3 médicos sendo mal assessorada e ali você tem informação de qualidade. Eu acho que esse é talvez um dos pontos mais relevantes, né? O feedback que eu tenho tido tem sido muito bom, cara. Que legal. Muito bom. Então, muito bom. Estamos aí, lancei e vou continuar lançando. Parabéns. Doutor Adriano, queria te agradecer mais uma vez por ter vindo aqui e passar esse conteúdo de altíssima qualidade aí para os nossos espectadores. Gente, lembra o seguinte, qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que a gente vai mandar para o doutor Adriano. Eu também vou colocar todos os links do doutor Adriano na descrição do vídeo, então vocês podem ir nas redes sociais, no site, até no curso também, quando já estiver disponível, quando a gente publicar aqui o podcast. E esse vai ser um ponto muito legal, porque o doutor Adriano é um cara super presente nas redes sociais, que normalmente vai responder as perguntas, porque eu vejo você respondendo muita pergunta, né? Eu tento, né? Mas chega muita coisa, mas eu tento. O mais importante é o seguinte, pratique sempre esporte. Se você não tem lesão, pratique esporte dentro do seu limite fisiológico, não exagere. Combata a obesidade, não ganhe peso. Se você tem a artrose, está fazendo um tratamento de uma doença articular, no final, na ponta do tratamento, é importante você se manter ativo. Esporte vai te trazer saúde, vai reduzir o seu uso de medicação, vai te trazer músculo e vai aumentar a sua longevidade. Então, nunca desista, sempre pratique esporte. É isso aí, ótimo recado. Fala, gente.